que você tá flutuando também. Tem os caras que assistem a gente que Deus sabe lá como os caras estão. Mas você que tá aí pode mandar suas mensagens via Twitter, hashtag FS Rádio Brasil e o WhatsApp 011 99390 4545. Muitos assuntos. O torcedor do Flamengo continua feliz da vida lá com o diretor Cacau. Olha, tem novidades agora, né? Aí que tá. Quando entra nessa coisa do bom humor e da criatividade, é legal, porque o cara foi mal. Tá. Apesar de ter pedido desculpa. Pichar não é legal. Agora picharam de novo, mas o que eu vou... Tá errado pichar, mas pelo menos não depredaram, não quebraram e usaram da criatividade. Mas não é certo. Mas, e você então já sabe, vamos mandar mensagem, vamos interagir, galera. E olha esse sorrisinho que tá o Flavinho hoje, coisa fofa, olha. Gente, é o Flavinho, gente. Peraí, vamos para a quarta tentativa. Aí, é o Flavinho. Olha, o Flavinho é um dos caras mais chatos desse país, mas é o chato que as pessoas mais gostam, né? Ele não é chato, não. Ah, ele é, pô, pelo amor de Deus. Não é não. Chato bacana? É um chato legal. Quero ver qual vai ser o que ele vai tratar hoje com o sincerinho do dia. Se ele não fizer certas coisas, eu deixaria ele em casa. Não, mas você também tá com uma camisetinha, mamãe me vê um smoothie de morango, hein? É pra você, trouxa. Não, é a sua mesmo. A mamãe me vê um smoothie de morango. Vocês gostaram? Smoothie. Olha lá, fechou no Flamengo. Vocês gostaram da camisa aqui, ó? É bonita, pastor. Achei legal, não tô reclamando não. Não reclama não. Salmão, não tô Só cuidado quando reclamando bater aquela brisa lá, hein? Não tem problema nenhum, aqui é garantia, filho. Aqui é garantia. Aqui é garantia. A garantia sou eu. Isso mesmo, a garantia sou eu. Aí você falou É o certo. Jô Soares. Vamos pros destaques de hoje no Fox Sports Rádio. Vamos lá. Auspicioso. Alvissareiro. Eu quero saber o que o senhor quis dizer com isso. Não, faça, mas ele Quero saber o que... é ridículo, coisa ridícula. Ele falou, o Diego tem muita bola. Você falou, senhor? Você falou? Eu falei, pô, sei lá, deve ser doença isso. Eu tenho Você só... voltou, né? Eu, graças a Deus, só duas. Tem os caras que é mono, né, Fabinho? Tem. Tem os mono. Não mistura as bolas aqui. Só me ajeitar aqui, peraí. Boa tarde, pessoal. Quinta-feira, 23 de maio. Não tem problema, não. Mas Meu passado garante meu futuro. Não tem esse negócio aí. Isso aí não tem nenhuma dificuldade, Você não. garante o presente. Garante qualquer presente, passar o passado. É sim garante ou o não? presente. Estamos chegando com os destaques do Fox Sports Rádio. O Palmeiras foi até o Maranhão, usou todo o time reserva e bateu o Sampaio Corrêa com um gol no finalzinho de Moisés. Foi no sufoco, no sufoco, no sufoco. Nós conseguimos o objetivo, mas não com a atuação que nos deixasse satisfeitos. Na manhã desta quinta-feira, o Alviverde desembarcou em Brasília para enfrentar o Botafogo e foi recebido dessa forma aí com o aeroporto. Que festa! Grande festa em Brasília! No duelo tricolor da Copa do Brasil, o São Paulo não fez valer o mando de campo e perdeu para o Bahia. A torcida começa a perder a paciência. O cachorro late ou o gato mia. Gol do Bahia. No Sul, o Grêmio visitou o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Ficou no empate e aumentou a crise no Imortal. Para variar, o técnico Renato Gaúcho rebateu as críticas com ironia. Para quem tem amnésia, eu vou voltar a repetir. 2 anos e meio, 6 títulos. Se isso está incomodando alguém, não sei, se torce para o time ou para o clube errado, eu não posso fazer nada. Pelos lados da Conmebol Sul-Americana, o Corinthians recebe o Deportivo Lara com um time misterioso. Carilli ainda não revelou se vai com força máxima. Fora das 4 linhas, Everaldo foi anunciado como reforço do timão. Estou chegando aqui e garanto que não vai faltar raça, garra, determinação. Na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, o Furacão passou pelo River com mais um gol de Marco Ruben. A nota triste, mais uma vez, foi o racismo que o Meia Nicão sofreu nas redes sociais. Lamentável. Alô, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ô bicho, tem um... Não, tem um ganso bolado aqui, mano. Não, é sério, ele encara e tá fazendo barulho aqui, mano, querendo me pegar. Aí, mano.
Dá uma pescoçada na água, mano. E para deixar a sua quinta-feira mais animada, mais arretada, hoje tem o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O Fortaleza enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Belo. E você acompanha tudo aqui nos canais Fox Sports. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso Fox Sports Rádio. E o nosso olheiro, o nosso pescador de talentos, Oswaldo Pascoal, já descolou mais uma estrela para o seu time? Pela passada, é um jogador de respeito. Já vai? Aí sim, cara. O cara tá em capa de chuva. Eu quero mandar um recado pro seu Álvaro Loureiro. O que é? Tá com medo de um ganso bolado? Ele falou que o ganso tava bolado. Dá pra colocar de novo esse trecho? O Álvaro Só esse Loureiro tá lá trechinho na aí pra granja. gente apreciar, né? O Álvaro Loureiro tá na granja com o Mari, com medo do ganso e olhando feio pro ganso. Não é o ganso do Fluminense, não. Tem aí? Põe aí. Ele tá... Olha lá. Alô, alô, alô. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ô, bicho, tem um ganso bolado aqui, mano. Não, é sério, ele encara e tá fazendo barulho aqui, mano. Querendo me pegar. O ganso tava querendo pegar ele, ó. Aí. Uma pescoçada na água, mano. Eu briguei com 2 gansos. Hã? Uma vez eu briguei com 2 gansos. Ah, não, tá brincando. Aí ganhou na largada. Você já ganhou um mentiroso do dia. Não é o Palmas pro primeiro Oscar de bundinha. Eu tava com os meus filhos. Olha pra lá. sensacional. Tinha que ser mentiroso, Flavinho. Vocês eram pequenininhos, eu tava em São Lourenço, Minas Gerais, e era um restaurante, desses restaurantes que tem lago. Vocês saíram na mão assim? Calma, não, deixa eu contar. Que bom. Lago, sabe que tem lago? Óbvio, mas tem ganso, tem É lá. claro, tinha água. Aí eu fui dar uma volta com os meninos, assim, pra ver o lago, não sei o quê, e vieram 2 gansos. 2 gansos gritando desse jeito. Mas eles se bolado. confundiram com alguma Não, coisa? cara, não, falando sério, eu peguei os moleques, eles eram bem pequenininhos, eu peguei um em cada braço e saí chutando os gansos. E eles iam pra cima de mim. Eu acertei Eles o são meio de bravos. um ganso. É muito bravo, cara. Cara, você bateu no ganso. Não bati, eu dei uma bica no Imagina o ganso. ganso olhando assim, ó, 3 crianças no nosso Mas habitat. os gansos continuavam. Pera só um minuto. Abre aqui, por favor. Quem acreditou nessa história, por Falando favor, levante a mão. Não, eu acredito. Eu dei uma bica no ganso. Você nunca deu uma Pode bica. falar isso, você tá louco. Mas os gansos... Mas eles são bravos. Por que você não afogou o ganso? Não, eles estavam Não é do fake eles saíram do lago e vieram pra cima gritando. Vocês acharam que você era um bigato, alguma coisa, comida, fora fora Nesse exato Tem gente que bota ganso como cachorro de guarda. Sim. como cachorro, ele late. Como cão de guarda, ele late. Olha, nesse exato momento... Olha, peraí, Gritam muito. A Associação Mundial dos Gansos agora tá contra você. olha, nesse exato momento recebo uma ligação Associação do quê? Greenpeace. que estão atrás já dos gansos para homenagear os gansos que quiseram atacar o Flavinho. Então uma salva de palmas pros gansos que quiseram pegar o Flavinho. Sabe quantos caras nesse país queriam ser esses gansos? Apanharam, hein, os 2 gansos. Você distribuir chute. Devia ser 2 pompas. Socos, pontapés e outras artes marciais. Então, 2 gansos grandões não te assustam. Não. Um só, você gosta? Ah, devia ser... Vamos pro intervalo e na volta. Começou bem. Ai, meu Deus do céu, olha os pássaros. Os pássaros. Acho que acabou. O programa hoje vai Tem um ser... filme do Hitchcock. Tem, os pássaros. O programa hoje promete, eu vou te falar, como é ruim gente com problema de autoafirmação, né? Por quê? Porque vai entrar no ar, o Marcel da produção ficou, tá chegando! Falou 2 vezes gritando e reforçando o D. Mas quando é no automático, tá chegando! E olha, antes da gente tá chegando, como ele fala, olha, o que tá chegando de mensagens, muita gente elogiando os gansos que atacaram o Flavinho, muita gente querendo homenagear os gansos. O Ricardo Maier, ô Benja, essa história do Flavinho sobre os gansos agressivos deve ter acontecido naquela mesma floresta onde ele bebeu água da juventude e viu bruxas e duendes. Esse é mais recente, lá não vi ganso, não. O mano pudim de anabolizantes. Nem os gansos aguentam o Flavinho Minotauro chiliquento.
O Anselmo Afonso, bonito nome, né? Anselmo Afonso. Nome de cantor de bolero. Isso aconteceu comigo, com a minha esposa em São Lourenço também. É no Parque Municipal, eles são invocados. Não foi no Parque Municipal, que tem um lago enorme, sim, é verdade. Foi num restaurante perto ali. Mas acho que todos os gansos de São Lourenço são invocados. Bolados. São bolados. São Bom, mas muita gente aí querendo, olha aí, ó. Tem aqui gansos com a camisa do Flamengo, olha, o Daniel, campeão da Copa Mickey, mandou aqui, os gansos que atacaram o Flavinho, e olha lá, os gansos com a camisa do Flamengo falando, vamos para cima do Flavinho, tropa. Quer dizer, o Brasil inteiro querendo homenagear os gansos que atacaram o Flavinho. Mas não é ganso como é ganso bolado. Ganso bolado. Não, Ganso boladão. Olha, o Brasil inteiro quer homenagear esses gansos que atacaram o Flavinho. Então, Eu sou um herói pros meus filhos. Quem souber, imagino, quem souber do paradeiro dos gansos, por favor. Mas vamos começar o programa aí, porque o seu Pascoal vive uma fase boa, hein? Uma das maiores maldades que se fazem com gansos é o foie gras. É o foie gras. Essa que é de uma delícia. Ninguém deveria comer. Ninguém deveria comer, é uma delícia. Mas Você encheu os gansos de porrada? Pois é, mas eu tenho dó dos gansos que são alimentados até. Defesa, né? Os caras enfiam Eles comida, enfiam entopem comida em- pra inflar o fígado, Isso é né? tão incoerente, mas isso é tão incoerente que até na história dos gansos é incoerente. Há 10 minutos atrás você falou que deu bicuda, encheu deu os uma gansos de bica no porrada. ganso que eu odeio deu todos golpes os de gansos. karatê, Entendeu? Eu dei uma bica naquele ganso específico, naqueles Ah, mas dois. o travesseiro é de pula de ganso. Não, o meu é da NASA, é daquele. Eu não gostei desse travesseiro. Falaram Uma farsa, isso deve ter. Você já viu o travesseiro da NASA? É um viscoelástico. NASA tem é uma sigla para outra coisa. E o astronauta, esse que virou ministro, ele fez propaganda desse travesseiro da NASA. Mas não eu vou procurar aqui o que quer dizer a sigla. É uma coisa ridícula. Imagina se alguém na NASA dorme com aquele. Eu tenho um que é parecido. É ruim, que é, você o deita meu a é o cabeça NASA funda. nasal, Esse é bom. que é o meu. Vamos lá, Bicho, começando, viu, Marcel? Porque o seu Pascoal ontem era só elogios ao time do São Paulo, porque com o Cuca, porque vai pegar o Bahia no Vejo Morumbi. evolução, ele falava. Vejo evolução, o time é bom. Eu escutei E aqui aí? também. Eu escutei aqui também, nós vamos atropelar, porque é o seguinte, time quer. Aqui é o seguinte, quer ter, chega lá, tem que. Não joga pra mim, não. tem que- Assume os seus BO. não falei quem é. Assume Eu os seus falei o nome BO. de alguém, você escutou falar o nome de alguém? Assume os seus BO. Os meus Segura BO, tua bronca, sou- cidadão. O seu escuta, Paulo, São falou Paulo, um monte aí, não vem querer a ironizar os evolução, outros, não. o Cuca Segura o teu mudou BO aí, ó. tudo. Segura São tua Paulo peteca. perdeu pro Bahia. Perdeu pro Bahia e fez uma boa partida. Jogou bem. Não, perder é uma outra situação. São Paulo criou muitas possibilidades de gol. Não, Pascoal. Ué, vocês não viram o jogo, desculpa. óbvio que eu vi. Vocês não viram o jogo, perdão. Só Você deu não São Paulo. faz. O time do Bahia tem 3 lances durante o jogo. Esse é o gol. lance aí da bola que o Valse falha na marcação, o Léo falha e aí a bola sobra pro gol do chato, time do né? Bahia. Porque hoje Gol em do dia- time do Bahia. Tinha uma outra saída aqui também do Fernandão. O Fernandão, aliás, deu uma entrada no Luan no primeiro tempo que o árbitro o poupou do cartão vermelho. Hein? Aquilo pra mim era lance de cartão vermelho. O árbitro o poupou do cartão vermelho. E o São Paulo, olha lá, vai contando as possibilidades do São Paulo. teve duas, três também. Chute do Luan. Só o Pato teve 3 grandes possibilidades. Só o Pato no segundo Uma na trave, uma o goleiro pegou de maneira sensacional. Você tá tapando só com e a a peneira, outra bola Pascoal. passou pela linha Tá de fundo. tapando Olha só aí, com a ó. peneira. Olha o Bahia aí também, Pascoal. Pode contar, isso aí não aconteceu nada. Foi pau a pau. O Bahia, parabéns pro Bahia, parabéns pro Roger, porque montou o time dentro da característica que ele quis pro jogo. Montou um time com 3 volantes e uma saída rápida pelo lado do campo. O Roger fez a coisa correta no time do Bahia. Precisava parar o meio-campo do São Paulo. E foi o que ele fez. Além do que, o time do São Paulo jogou com pelo menos 4 desfalques. 4 jogadores, que depois o Cuca explicou que o departamento médico, o departamento de fisiologia, disseram a ele que não tinha condições de atuação. Aí eu vou fazer um parênteses aí na sua declaração, Pascoal. A minha declaração? Sim. Não estou declarando nada. Quem declarou foi o treinador do São Paulo. Um equívoco. Eu só estou apresentando a minha versão. Peraí. A última declaração que eu fiz foi no imposto de renda e me deram uma machadada. Ele não falou isso. O Cuca ele não falou isso, Pascoal. Ele nomeou os jogadores. Não, ele fala- ele como não assim? colocou na conta do DM, não. Ele besuntou o dedo e apontou pro fala Hudson, assim. Ô, mano, apontou fala pro assim, Hernanes,
Hernanes, apontou pro Antony, falou, conversei individualmente com cada um. Ô Antony, vamos me ajudar aí? Pode jogar? Ah, não dá, professor, tô com uma dor na perna. Ô Hernanes, e aí? Não tô bem. Ah, e você, Hudson? Ah, não consigo. Ele apontou os jogadores, Pascoal, e isso é ruim, porque o Cuca, ele é um cara que todo mundo conhece, que é um conhecedor de futebol, todo mundo sabe que o Cuca é um cara que sabe trabalhar, mas o Cuca internamente, Pascoal, muitas vezes, ele deixa a desejar com relação a esse tipo de comportamento. Ele nomear os jogadores e falar, pedi, eles não puderam me atender. Os caras não jogaram porque Pascoal, sentiram dores. Mas é que tá, ele nomear, Pascoal. Tem um fato. Pascoal, você passa muita mão na cabeça do Cuca, Tem um Pascoal. fato. O fato. Qual é o fato? Eles não jogaram por conta de dores musculares. Você achou legal o que ele fez? Você achou legal o que ele fez? Ele poderia ter dito o seguinte, Pascoal. Olha, consultei o meu departamento médico e o departamento médico informou que esses jogadores não poderiam estar jogando nessa partida. Ninguém vai entrevistar o médico do São Paulo. Ninguém vai entrevistar o fisiologista do São Paulo. Ninguém pega a declaração desses caras, Pascoal. Para, o que ele fez. O que ele fez foi nomear os jogadores. Hernani, você pode me ajudar? Posso te colocar? Não dá, tô com dor. Antony, você quer jogar? Não consigo, tá doendo. Hudson, você joga? Não, tô desgastado. Ele apontou os três, Pascoal. Ele acabou expondo os jogadores. O que ele fez é perigoso. Ele tem problemas com isso, de vestiário. Ele sabe como é que é jogador de futebol, né, mano? Ele fez isso com os dois capitães de São Paulo. Só os caras não falam. Ah, mas olha, tá vendo? Fica passando pano e não quer reclamando. A gente acha legal ele falar. Aí vem o Cuca sincero e fala, olha, eu pedi pro fulano, ciclano, falei com os caras, tem condição de jogar? Não tem. A gente não tá reclamando, a gente acha legal falar. A gente acha legal, tanto que gera essa discussão e gera notícia. Quem não deve achar legal é o jogador. Claro, ele expôs os dois capitães da equipe. O Antony tá com dor no o outro tem uma dor muscular nas costas. Não sai do quadro. Você saiu do quadro. Tem uma dor nas costas. O Antony teve uma dor nas costas. Os dois capitães. Agora, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, o seu Pascoal elogiou o São Paulo. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falo todo dia. Vocês, poetas do futebol, vocês estão invertendo os valores de tudo. Hoje o time que ganha é criticado. E o time que perde é elogiado. Vou repetir. Roger, parabéns, porque taticamente você foi perfeito. Você montou o time do Bahia como deveria ser montado. Parabéns, Roger. Você deixou no banco de reservas um jogador que tem um talento enorme que chama Ramírez. Agora fala porque o Ramírez tem uma velocidade de saída de bola, você preferiu jogar com 3 homens de contenção. Você foi perfeito. Não tem mais nenhum. O Bahia ganhou e merece todos os aplausos. Jogou 180 minutos contra o São Paulo. Como diria aquele amigo nosso. Tem que fazer o dedo. Porém, o São Paulo não jogou mal. Ganhou de quanto do Bahia? São Paulo jogou 180 minutos contra o Bahia. 180 minutos contra o Bahia. No Morumbi não fez um gol. Então, você não vai reclamar quando ele falar do resultado do seu time. Vamos lá, então. Você não vai ter o direito de reclamar. Porque agora, quando o time joga bem, perde, aí você não vai ter. Tem jogo... Paga imposto pra criticar o Filipão e o Cuca nesse programa. Não, paga imposto nenhum. O negócio é o seguinte. Paga imposto nenhum. Se você viu o jogo, eu vi o jogo. Você viu que o time do São Paulo jogou bem. Então vamos lá, Pascoal. Jogou bem. Pascoal, o perdeu fato do São Paulo... Perdeu, mas não jogou mal. O negócio é o seguinte, Pascoal, o fato do São Paulo ter criado chances não quer dizer que o São Paulo tenha jogado bem. Jogar bem é você vencer dentro de casa. E o São Paulo teve chances pra isso. Não conseguiu, foi incompetente. Mano, tem o negócio é o seguinte, espera, Pascoal, né? Eu ouvi agora... Tem a produção, o time do São Paulo produziu. O Flamengo, quando ele foi buscar um resultado no Uruguai, ele jogava já pelo empate e ele foi pra cima do Peñarol, se impôs na casa do adversário esse que também buscava a classificação para outra fase da Libertadores, e o Flamengo, mesmo com o empate, jogou bem. É diferente a circunstância. O São Paulo, no primeiro jogo, que tinha tudo para fazer o resultado em casa, não conseguiu, Pascoal. O São Paulo teve 2 boas chances no primeiro tempo, um chute do Luan e depois uma cabeçada do Toró, e o goleiro Douglas acabou fazendo 2 boas defesas. No segundo tempo, 3 chances claras aí do São Paulo, as 3 no pé do pato. Um chute para fora, um chute na trave e o último chute da partida, que o Douglas também faz a defesa ali brilhantemente. Mas é pouco, Pascoal, é pouco para um time que investiu, que o São Paulo investiu. Ah, mas tava sem o Lisieiro, tava sem o Antony, tava sem o Hudson, tava sem o Hernanes. Tinha obrigação de ganhar, Pascoal. Criou chances para isso, não matou o Bahia. O São Paulo agora tem um placar aí adverso e vai ter que reverter isso na Bahia. Parabéns, você tem a capacidade de analisar que o time jogou bem. Criou chances e não finalizou bem. O time do São Paulo teve um fracasso ontem. A defesa é horrorosa. O São Paulo teve um fracasso ontem. A finalização. O São Paulo finalizou que coisa, né? E o futebol vive justamente da finalização da O Bahia chegou na defesa do São Paulo como quis. Toda
Toda vez que o Bahia atacou, chegou no gol do São Paulo. O Bahia jogou por 3, 4, 5 bolas no máximo e nas 5 ele conseguiu o êxito em cima da defesa do São Paulo. Não, ele conseguiu as duas êxito laterais em são duas- fracas. duas o jogadas. Igor e o Léo jogaram mal demais. Os dois zagueiros mal demais, tanto é que bateram cabeça de forma ridícula no gol da equipe do Quem Bahia. bateu a cabeça foi o Valse com o Léo. Só o Luan, o Tietchan é aquilo que eu falo, ótimo pra sair, mas pra marcar não dá. Sabe, alguém tem que colocar na cabeça dele que ele tem que aprender a marcar também. Ele joga muito bem do meio pra frente, dá dinâmica, o time movimenta, chega à frente, volume e tal, mas aquela corrida desenfreada, alguém tem que organizar esse garoto pra taticamente aprender a defender também. Toda hora ele é o Luan exposto. É aquilo que eu falo do segundo volante que sai, mas não volta. Não adianta nada. O cara tem que compor o meio campo, cobrir a lateral direita, por exemplo, com o Igor Vinícius exposto toda hora. Olha, eu fico muito contente porque eu prego no deserto, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, viu, Silva J.R., porque vários líderes começaram assim. Era um aqui, um ali, e depois a gente vai, né? Amealhando. A multidão. E aos poucos as pessoas vão vendo que no fundo eu tenho razão. Tem razão do quê? Porque vocês poetas, estão querendo mudar Não tem poema os conceitos nisso, e os Benjamin, não valores tem do poema. futebol. O São Paulo jogou bem, perdeu o jogo. É um fato, aconteceu. O Mano Pudim de Anabolizantes. Ele voltou? Ele fala assim, o Benja... Avisa o OP que quem vive de possibilidades é estatística. Pois é. Futebol vive de bola na rede. Sim, as pessoas estão querendo deturpar o futebol. Eu concordo Os com caras você, estão comemorando. concordo. É posse de bola, é scout, Não tô é comemorando. escanteio. O Bahia foi lá e ganhou de 1 a 0, é mata-mata. Eu vou O Bahia tentar. vai disputar em casa. Você quer que eu fale em italiano? Você quer que eu fale em inglês? Quer que eu fale em qual idioma? Pra mim você tá falando em espanhol? pra mim você tá poliglota, hein? Pra você conseguir entender. Eu tô falando em português pra todos entenderem. O São Paulo jogou bem, fracassou na finalização. Então pronto, Dá pra jogou mal. entender? Dá pra entender? O São Paulo fracassou na hora da Futebol finalização. é o quê? Criou opções, jogou o futebol. É o quê? É feito de gols. objetivo Então do pronto, futebol. game over. O gol não é só um detalhe no futebol. Não sou Pelo pe- contrário. Ué, se o decidir. gol é o máximo do futebol, é o objetivo do futebol. não E o tô São Paulo entendendo. fracassou na hora da finalização. Olha, você mas que- não jogou Eu não tô mal. entendendo. O senhor Não jogou mal. Não, jogou espetacular. A torcida saiu felicíssima ontem do Morumbi. A torcida aplaudiu. Mas não vai a Você torcida. não tem dificuldade de entendimento, Não, né, a cara? torcida do São Paulo saiu e falou assim: gente, que futebol glamouroso. O senhor que é narrador, seu Silva J.R., o senhor tem que começar a se atualizar. Porque você tem que começar a narrar assim. E lá vem descendo 43 posses de bola contra 26! 28 finalizações contra não. 17. Gol! Ai, que saco, velho. O cara fez gol. Pô, que porcaria, meu. O cara fez gol. Olha que desgraça. Vamos descomplicar, né? Vamos Vocês, descomplicar. poetas, estão acabando com o Não futebol. tem poema nisso, As é só uma pessoas têm que análise ir do no que jogo. eu, as pessoas é têm analisar que, friamente as pessoas o têm que jogo, é só acreditar no isso. que eu tô falando, Tem que gente. acreditar. Eu tô querendo abrir Nem o que você olho. não queira acreditar, Eu ninguém tô precisa querendo abrir acreditar o em olho você, de é você só que ver tá o em jogo. casa. Futebol é gol. Não caia nessa dos poetas, não. Futebol é gol. Avisa aí o seu Pascoal, o seu Silva J.R., que o Bahia decide a vaga em casa com a vantagem. E jogou precisa duas aliar. partidas seguidas no Morumbi sem levar gol. Agora, você pode discutir Jogou o seguinte fato. 180 Esse minutos é um- contra o São esse é um Paulo no fato. Morumbi sem levar gol. Segundo fato. Como é que é aquela história? Era cachorro late, o gato mia. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Os caras já estão tirando onda. Só uma coisinha, falar pra vocês. São você não 10 fez jogos fininha do agora, São né? Paulo no mas Morumbi. foi só um. 10 jogos do São Paulo no Morumbi com 3 vitórias e 7 derrotas. É muito pouco. O São São Paulo 11 jogos já. São viu, 11 Pascoal? jogos? 11. É muito Morumbi pouco. Só não- 3 não- vitórias não tem sido em 10 aliado jogos. Não, Ah, são mas- duas mas qual é o vitórias. problema? 2 vitórias e 7 empates. Mas qual é o problema? 2 vitórias e 7 empates. Qual é o problema? O senhor tem que falar nesses jogos quantos posses de bola e quantas finalizações deu. Não faz. Que vitória, é bobagem. Eu acho que posse de bola é um parâmetro para você analisar o jogo. Ponto. Finalização é um parâmetro para você analisar o comportamento do time. Ponto. Passes certos e passes errados são parâmetros para você avaliar o E que gol é um aconteceu no parâmetro jogo. interessante? Ponto. Não, é um O gol detalhe. é o objetivo do futebol. O gol é a coisa mais expressiva do futebol. E o São Paulo ontem, se vocês, eu gostaria que vocês entendessem, eu tenho certeza que você que está em casa está me entendendo, mas eles gostam, sabe, de criar de fazer minha cabeça virar um trevo, mas eles não conseguem. Porque eu continuo explicando. O São Paulo jogou bem e perdeu o jogo. Ponto. Fracassou na finalização. Ponto. Deu para entender? Sim. Muito Essa obrigado. parte aí nós entendemos. Agora,
a parte que jogou bem que a gente não entendeu direito ainda. Se o senhor puder, tudo bem. Você precisa ligar uma coisa na outra, Pascoal. Não tá. O jogo tem que jogar bem, é obrigatório ganhar. Eu queria não tem time que joga bem. A seleção de 82 não jogou bem e foi desclassificado. Vamos começar. São Paulo e Bahia. Vamos começar. Jogou bem? Quem? Jogou mal, tomou 3 gols de bola. Não, fala isso. Carambolada. Perdeu. Não, gente, vocês estão falando Só de os Itália e números. Brasil de 82? Não vamos discutir Pelo amor Brasil de de Deus, 82 de novo. Vamos botar os números aí que o Pascoal falou aí, que é bobagem, né? Mas vamos colocar porque o Pascoal... Vai botar número por quê? Os números você pediu. Eu não pedi coisa nenhuma. Pediu. Aí você tá falando aí. No Morumbi. É que pra você, quem ganha, se ganhou, é bobagem. Bobagem. Os últimos 10 jogos... Começa lá com o esporte. Só 2 vitórias em 10 jogos, gente. Nossa, o retrospecto é horroroso, é ridículo. É ridículo. Pra não falar ruim. a palavra. Não, ruim não, é ridículo. Tá. Olha lá, Agora, Um time do tamanho do São Paulo, que nos últimos 10 jogos, em casa, só venceu 2. então vamos lá. O retrospecto São Paulo e Bahia são 2 seguidos. Perdeu um, empatou o outro. Mas jogaram bem os dois. Contra o Flamengo Jesus amado. Flamengo empatou Contra o Flamengo empatou 1-1. Com o time reserva do Flamengo. Jogou, o time reserva do Flamengo jogou bem. Mas tudo bem. 2-0 pro São Paulo, abertura do campeonato. Uma das vitórias. O Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. 0-0 com o Corinthians, 0-0 com o Palmeiras. 2-1 ganhou do Ituano. São Paulo fez 5 gols em casa. Empatou 10 com o jogos. Red Bull. Empatou com o Red Bull. Com o Tajeres. 0-0. Com o Tajeres e Córdoba. Córdoba empatou 0-0. E com o Sport Recife empatou 0-0. 5 0-0. 1, 2, 3, 4, 5, Agora, 6 você 0-0. O Facincani apontou problemas da defesa do São Paulo. O ataque. Aí eu mas o ataque também está produzindo pouco demais. Claro. E antes desses 2 jogos contra o Bahia, teve uma vitória em Fortaleza em que o time do Rogério Ceni dominou amplamente a partida. São Paulo teve muitas dificuldades e numa jogada de contra-ataque, teve zagueiro escorregando aquela coisa toda, o Hernanes fez um belo gol e o São Paulo venceu o jogo. O São Paulo também, no aspecto ofensivo, está deixando muito a desejar. Eu tenho até a impressão que o time vinha numa crescente, ainda comandado pelo Wagner Mancini, e agora, com a chegada do Cuca, o time em alguns aspectos... Esse é um aspecto que tem que ser abordado. São 10 jogos com 3 treinadores diferentes. E a culpa é da diretoria de São Paulo. Você tá botando tudo na conta de um só. São 10 jogos com 3 treinadores diferentes. Você tá falando que o Cuca não eu não falei do Cuca. Não, foi esse rapaz aqui. Eu não falei do Cuca. Não, eu não falei ainda, mas com relação à presença de treinadores, Pascoal, isso daí interfere sim. Mas se a gente pegar como exemplo o Tite, quando ele assume a seleção brasileira, ele transforma uma seleção brasileira que estava desacreditada do dia para a noite. Então, a questão não é só o treinador. É claro que pode interferir, mas o São Paulo está sentindo demais as ausências de jogadores importantes aí por causa de lesões. Você pega ali, ó, o Lisieiro é um cara que faz muita falta no meio campo do São Paulo, e ele não teve uma sequência esse ano, porque ele se machucou em 2 oportunidades, num curto espaço de tempo. O Hernanes, depois que voltou da China, nunca voltou a ser aquele Hernanes de antigamente. O Pablo, que foi contratado para ser a referência na camisa de centroavante ali, na camisa 9, também não tem jogado. É um cara que começou muito bem no São Paulo, depois teve uma queda de rendimento. Machucou, tá voltando mas agora. O próprio Pato também é um cara que se machucou. São Paulo quer a contratação de um então, centroavante, as lesões, está tentando contratar. As lesões eu acho que interferiram demais nesse rendimento do São Paulo, Pascoal. Você empatar 7 partidas em 10 jogos é muito pouco. Mas esse time do São Paulo... muita coisa. Esse time do São Paulo... do São Paulo ali, de 10 jogos, são 2 vitórias. 2 vitórias. E 7 empates. Ituano e Botafogo só. Mas cara, o empate no campeonato de pontos corridos é um negócio que você tem que encarar como se fosse uma derrota. Mas esse time do São Paulo... Em casa eu também acho. Em casa eu também acho. Mas esse time do São Paulo não tem brilho, gente. Sim. Não convence, né? É uma coisa xoxa, é uma coisa insossa. Ele não tem, sabe, ele não empolga, ele não tem qualquer tipo de vibração, ele não tem nada. Não, vibração. Você via ontem. Os caras correram ontem. Não, mas correr não é vibração. Aquele que a gente vê aqui, time do São Paulo, você São Paulo, tire centro, esse time não é. Esse time, pelo menos, é competitivo. Não, eu não acho. E eu não acho que tenha jogado mal ontem. Você pega ontem o Morumbi, público fraco. Menos de 20 mil. Esse time do São Paulo... tinha gente. Domingo passado 45 mil. Mas esse time do São Paulo... Porque o horário é bom. Esse time do São Paulo não empolga o torcedor do São Paulo. Não empolga. O torcedor do São Paulo queria o Pato veio. O Pato sozinho não resolve. É um time, sabe, falta. E outra coisa. Aí tem agora o Cuca, que o Mano pediu a sonora do Cuca. Essa sonora aí que o Mano tá reclamando, não o Menezes, o nosso, o original. Vamos ouvir o que o Cuca fala depois do jogo. E o Pascoal falou... Eu entrei com o melhor São Paulo que eu podia. Lógico que o torcedor, ele não sabe tudo o que ocorre. Lógico que a gente trabalha com treinos fechados e vem para um jogo, ele vê a falta do Hudson. O Hudson está com dor nos 2 posteriores. Vamos pro jogo, Hudson? Não dá, professor.
Hernanes, não dá, professor. Anthony, estou muito cansado. Então você não tem como você pôr esses jogadores jogar se eles não estão na condição ideal. Tem um departamento fisiológico, um departamento físico e médico que te deixam. Eu não tenho como pôr um jogador que não está em condição de jogo. Isso é uma coisa óbvia. Ó, te falo pra vocês. Eu vou me basear no que disse o Cuca. Não é ninguém que tá... Olha, eu ouvi dizer que o Cuca. O Cuca fala pro Anthony, vamos pro jogo, o Anthony fala, tô muito cansado. Pelo amor de Deus. E o Cuca aceitar e Pera só um colocar no minuto, campo. só um minuto. Não, ele vai consultar o departamento médico que não pode pôr, Peraí. Muito cansado não é dor. Muito cansado não é mas é o CK, é a análise do CK. Caramba, o moleque tem 20 anos de idade. Ele fez todas as partidas do São Paulo Só até esse negócio agora, aí de cara. secar de fisiologia tá acabando com o futebol brasileiro, Pera só um minuto, o Flavinho falou isso, só um minuto. O Anthony, gente, tem 20 anos de idade. O Cuca falou, vai pro jogo, não dá, estou muito cansado. Todos os 90 minutos. Estou muito cansado, era um jogo de Copa do Brasil. Valendo uma vaga para a próxima Copa do Brasil. São Paulo jamais o emprego conquistou. dele é esse. Jamais conquistou. Ô, precisa ver se é porque o Anthony não está sendo vendido agora no meio do ano. O emprego dele é jogos seguidos, o rapaz se sentiu Mas cansado. vocês acharam normal o Cuca apontar o dedo para esse jogador? Pode falar? Não jogou o cara pra galera? Posso falar? Pôs os caras, velho. Posso falar? Nessa, estou com o Cuca. Eu também. Porque, ô Anthony, vamos pro jogo? Tô muito cansado. Mas peraí. Mas expõe o cara. O treinador, peraí, vírgula. Tô muito cansado. Expõe o cara em escambau. Ele não tá chamando o Cristiano Ronaldo pra dentro de campo. É o Anthony. O Anthony hoje, o Anthony hoje é a luz, é o brilho mas é que falta nesse time de São Paulo. A partir do momento que o Cuca aceitar o Anthony que tá subindo agora, tô cansado, não quero ir pro jogo, você tá de brincadeira. O treinador precisa se impor em determinadas situações. Mas você quer que o quê? Que ele algeme o cara mais, puxa ele e fala, você vai pro campo? Como se impor? Se o departamento médico passa pra ele a avaliação, não está no limiar aqui do CK. E você conhece bem essas coisas. Se você não conhecesse bem essas coisas, eu ficaria alarmado. Você conhece bem isso. Eu vou me usar como exemplo. Pascoal, esse negócio de secar, você tem que levar... Sim, de alto rendimento. Pascoal, eu faço exames periódicos aí e dentro do check-up que eu faço, tá lá o exame de sangue que é o CK também, que os atletas costumam fazer praticamente semanalmente. O sangue sai legal, colorido? Não, normal. Sangue normal? Mas é que tá, esse CK, ele tem um parâmetro para pessoas comuns, pessoas normais. Por exemplo, de 300 a 500. Vai ter que aparecer no teu exame lá. O atleta, ele possivelmente vai apontar um desgaste de 1.500, 2.000. O meu CK deu 2.000. Se o cara olhar no CK e falar, você tá louco, você vai se lesionar. Mas o atleta, ele tá preparado para isso. O atleta, ele tem um treinamento em 2 períodos. O atleta, ele joga 2 vezes por semana. O atleta, ele tem aí um desgaste muscular muito diferente de qualquer cidadão. É igual antigamente quando a pessoa fazia aquele negócio lá, o cálculo para saber se o cara era gordo ou não, aquele IMC, que você pega lá a altura pelo peso, divide e tem um número X. Se você fizer um IMC, um cálculo ridículo desse daí no Mike Tyson, vai dar obesidade mórbida, o cálculo. O cara, meu Deus, isso aqui é um gordo que tá para morrer. Não é. Você pega a altura do cara pelo peso, o Mike Tyson é um touro de forte. Pois é. Então, eu acho que você tem que ponderar demais esses exames aí, e os fisiologistas, com todo respeito, eles estudaram para isso e realmente eles trabalham junto com o clube para evitar lesões de atletas, mas não pode levar somente isso como base, Pascoal. O atleta que só joga uma vez por semana é peladeiro, tá de brincadeira. Mas você sempre diz que a opinião do jogador tem que ser levada em consideração? Pascoal, tem que ser levado em consideração. Ué, o Cuca respeitou a opinião do jogador. Mas, Pascoal, eu concordo com o Ben. Não, mas peraí, o Anthony falar, tô cansado, professor, não dá o quê, velho? O cara tem 20 anos de idade. Treina muito menos. Não, senhor, o Anthony acabou de fazer 19. Então, exato, cara. 19 anos, jogando no São Paulo. Ontem, São Paulo e Bahia, um jogo decisivo, valendo uma... Pra mim, o campeonato mais... Eu, se fosse São Paulo, eu me dedicaria muito mais à Copa do Brasil. Também, claro. Porque eu não vejo São Paulo com chance de ser campeão brasileiro. Copa do Brasil, tudo é possível. 19 anos de idade. Eu só acho desnecessário. Estou muito cansado. Eu repito, o que eu falei aqui do Cuca, o que eu falei do Cuca, eu vou repetir. O que ele falou ali do Hernanes e do Hudson, porque ele falou, eu usei o que eu tinha de melhor para colocar em campo. Eu cheguei no Hudson, e aí? Tô com dor, professor. Hernanes, e aí? Tô com dor, professor. Ele poderia ter poupado os atletas. Chega lá, conversei com o meu departamento médico. Conversei com o fisiologista. Ele foi transparente, ele mostrou pro torcedor como é que ele tratou a coisa. Talvez o Cuca, no caso do Anthony, talvez o Cuca não tenha se expressado muito bem. Eu não acredito em cansaço do Anthony. Ele deve ter recebido alguma pancada no jogo do último domingo. Nas costas, ele deve ter recebido uma pancada no jogo contra o Bahia. Alguma coisa que atrapalhou a presença dele no jogo. Estou muito cansado. Não, cansado ele não tem interpretação nenhuma. Quem tem esse negócio aqui agora? Cansado. Vocês querem ir para pagar DARF? Não é isso. Cansado não é possível. Como ele falou?
falou. Ele falou. Foi de novo. Cara de 19 anos. Peraí, Facicani, Eu você sei o que vai ele falar. falou, Benja. Eu sei o que ele falou. Não, vamos botar de novo. Agora vocês também... Estão duvidando de você Eu tô falando, Ele os tem poetas a estão se mudando expressado tudo, mal, velho. não é possível. Os poetas estão... Até o que o técnico fala, os poetas querem mudar. Ô, Facicani, você vai falar, mas vamos ouvir de novo. É o Cuca. É o Cuca. O menino acabou de fazer 19 anos, gente. Pois Tá louco. é por isso que eu não acredito. Pô, com 19 anos eu ia pra balada, voltava de manhã, podia ir E de não novo pra pegava balada. ninguém. E se precisar jogar, jogava de novo. Voltava. E se precisar jogar de novo. E trabalhava. Põe aí o Cuca falando de novo aí pro seu Silva Júnior pra eu ver aí. Eu entrei com o melhor São Paulo que eu podia. Lógico que o torcedor ele não sabe tudo o que ocorre. Lógico que a gente trabalha com treinos fechados e vem para um jogo, ele vê a falta do Hudson. O Hudson está com dor nos dois posteriores. Vamos para o jogo, Hudson. Não dá, professor. Hernanes, não dá, professor. Anthony, pô, estou muito cansado. Então você não tem como você pôr esses jogadores jogar se eles não estão na condição ideal. Tem um departamento fisiológico, um departamento físico e médico que te deixam. Eu não tenho como pôr um jogador que não está em condição de jogo. Isso é uma coisa óbvia. Ô, Facicani, o Silva Júnior falou que ele se expressou mal. Não, Eu não acredito em cansaço. Ficou bem claro, Silva, ficou bem claro que tem alguma coisa e a missão do Cuca, pelo que eu estou percebendo, será limpar o elenco do São Paulo. Tem muita gente com costa larga no elenco, sem ambição ou sem mais qualquer clima para querer desenvolver esse São Paulo ao longo da temporada. Já sim, limpar a área? Já. Não, mas não é de hoje, né? Já são 6 meses de temporada. Percebe-se que o São Paulo tem o elenco contaminado com alguma situação que não deixa esse São Paulo ir à frente. Muita gente lá dentro, sabe, de picuinha, para não falar outra coisa. A palavra é a picuinha. E o Cuca chegou para tentar tirar a picuinha. Quem não está interessado, área fora, São Paulo vai procurar o seu espaço em outro lugar. O São Paulo tem que parar de ser curva de rio, de encostar qualquer um ali e, tô jogando no São Paulo, tá tudo bem, tô no São Paulo, tô sem cobrança. Tem nomes aos bois, né? Tem muito jogador ali que a gente percebe, que a gente, nome eu não sei, mas dá pra gente desenvolver ali que tem muita gente no São Paulo encostada, só ganhando o dinheiro do São Paulo e pouco produzindo. A missão do Cuca será limpar este elenco do São Paulo de ervas daninhas. Ô, Pascoal, o Silva Júnior não, o Silva Júnior tá aqui. Beijo. Só te perguntar uma pergunta pra vocês. O Antony tá vendido no meio do ano? Hã? O Cuca falou que a diretoria prometeu a ele que não venderia. O Cuca disse isso. Eu vou dizer um negócio. É que a diretoria prometeu pro Osório também, né? Eu não tenho eu não trataria isso como definitivo. Não trataria isso como definitivo. É só você analisar a situação. O Ajax está vendendo o David Neres Pro Atlético de Madrid? Pro lugar do Griezmann. Pro lugar do Griezmann. Perfeito? E o Gabriel Jesus não? Não sei, o Gabriel Jesus. Eu tinha lido lá uma proposta que o Atlético de Madrid estava oferecendo 85 milhões de euros pelo Gabriel Jesus. Também é outra posição. Mas o Gabriel é centroavante, vai jogar do lado do campo, o David Neres. Vai abrir um espaço para jogar, o Ajax vai abrir um espaço lá para jogar. Já teve sucesso com o David Neres, levando do São Paulo, e agora a relação é próxima das diretorias. Desculpe, eu não descarto essa possibilidade. Desculpe, e é uma semifinal de Champions League, ok? O Simeone chega pro Antony, o Antony fala, Simeone, não tô legal, tô cansado para jogar amanhã. Ele não joga? Nunca mais. Nunca mais. Ele não joga nunca mais. Ele não joga. Se ele não quiser jogar, ele não joga nunca mais no Atlético. Mas é hora do treinador pegar o cara. Peraí, o senhor ele não respondeu. O senhor não respondeu. Bom, tô tentando, todo mundo respondeu. Todo mundo respondeu por mim. Então agora eu quero ouvir do senhor. Mas é o seguinte, nós não estamos numa final de campeonato. Eu não falei final. Não, eu não falei final de Champions League. Mata-mata, é uma oitava de final. De uma competição. Aliás, é o único mata-mata que o São Paulo tem. O São Paulo está falando de uma competição que o São Paulo nunca venceu. O São Paulo é um time que está carente de títulos. Não tô de brincadeira nada. Só um minutinho, meu senhor. Vocês estão falando aí por mim. Eu não preciso de ventrilo. Um por vez. Posso falar português? Um minutinho só, Facicani. Nem isso, 10 segundos. São Paulo está carente de títulos, a gente sabe que não ganha nada. O Pascoal não. Desde 2012, né, na Sul-Americana. São Paulo jamais conquistou a Copa do Brasil. A gente está num mata-mata já de oitava de final, contando com a presença dos clubes que disputaram a Libertadores. O São Paulo
que foi eliminado precocemente, também disputou. Tá bom. E aí o cara tá cansado. Silva. Aí o cara não quer jogar. Eu vou poder falar. Lembrando que o cara não tá com, lembrando que o cara não tá com 36 anos. Pascoal. Tem 19. Tem 19. Fala, meu senhor. Tá Vamos mal falar hoje. em português bem claro. Pois não, meu senhor, O pode São falar. Paulo vai ser campeão brasileiro? Não. Acredito que não. Não. Qual é a possibilidade única que o São Paulo tem de ser campeão? Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil tem que ser um prato de Mas comida é isso que o último Cuca desses foi caras pra cobrado. jogar, amigo. É nesse aspecto que o Cuca foi cobrado Tem na que- entrevista então, coletiva. amigo, então quem a não tá prioridade afim, para a Copa do quem Brasil, não pode Facicani. sabe, se dispor um pouquinho nessa hora da Copa do Tá, Brasil. aí você vem. Você escutou já a vê parte- que não serve. Você escutou a parte final da declaração do Cuca? Existe o departamento médico, o Ah, mas departamento tem hora ali que aí é o que o fisiológico, Mano fala, tem hora ali que você fala departamento assim, físico. Você não pode criar uma vamos no meio desobediência termo. dentro Tem do o meio clube. termo. E Só um você minuto. vai assim, São duas- ele tem a vai hora do jogar meio e eu São- que vou pera, mandar. São Não duas, é assim, são duas gente. coisas distintas. É Eu não multidisciplinar a questiono. coisa. Pera a só um partir do minuto. momento. Eu vou me basear no que eu ouvi do Cuca. Eu também, eu quero analisar isso. Eu vou me basear no que eu ouvi do Cuca. Ouça a parte final, você vai ver. Pera. O jogador tá machucado. Eu acho que você não pode questionar um jogador que tá machucado. Não pode. Olha, o cara tá com dor, o que eu tô me apegando No é secar, Não, o limiar. não é secar, Não, é o na frase Cuca do falar Cuca falou que o rapaz, Antony ele não tava quis jogar porque falou que E o tava muito limite, você escutou cansado. ele falar na parte final? Os médicos, os fisiologistas, Mas, o departamento não. físico, Pascoal. apontam que ele está numa situação... Mas há uma incoerência nessa história. Ué, Sabe por quê? A partir do momento que o técnico pergunta pro jogador se ele tem condição, é porque não tá vetado. Se tá vetado, tá vetado. mas todo Se tem um treinador cara que tá conversa vetado, com o jogador a respeito tudo disso. bem, mas, você tá ô, bem? Pascoal, Dá pra jogar? sim, Todo mas jogador peraí. Ô, conversa. Facicani, você me desculpa, um garoto de 19 anos, Sim. que é a sensação do time de mas São a gente Paulo. tá falando a mesma língua. Então, que é 19 anos não, que ele acabou de fazer 19 Benjamin, anos. quando chega segunda-feira, você é técnico do time, você pega a relação de jogadores disponíveis pra semana. Fulano, Ciclano, Beltrano, tal. Quem está vetado pra jogo? Tal. Se o cara tá vetado pro jogo, eu não vou conversar com ele na véspera do jogo pra perguntar se ele tem condição, porque ele tá vetado. Agora, quem está à disposição Tá. ou na possibilidade de jogar, você vai conversar. Me Dá diz uma pra coisa, jogar? o Hernani Pô, estava tá com fora. dor aqui, O daqui, Hernani estava dá. fora. O Hernani estava fora do jogo? A princípio, não. O Ligeiro estava fora, por quê? Não, esse está depois da Copa arrebentado, América. esse está Pelo amor de Deus, afastado. Esse é um desperdício, esse rapaz, é um machucado. grande talento. Me diz uma coisa, o Hudson estava Não fora? estava vetado. Então, mas eu não tô pronto, discutindo. conversou com eles, como o Anthony, e aí vem o departamento físico, pronto, o departamento não tá fisiológico, vetado, não tá e vetado. consolida a opinião dada mas- pelo jogador para o treinador. Por isso é que eles não jogaram. se não está É só vetado, isso. tem É uma condição. questão multidisciplinar. O futebol não é mais feito só do treinador Peraí, mandar. eu não- Existe departamento físico, fisiológico e departamento médico. E existe, três e existe, determinam se o jogador e tem existe condições uma de coisa jogo. chamada comprometimento e existe uma coisa chamada instituição. Vamos lá, Pascoal. O São Paulo é um time que está carente de título há muito tempo. Tá. São Paulo passou um começo de ano terrível. Você joga o São cara com o Paulo Bahia, tá ele se perde o cara acertando. para 40, mais 40 dias. Não estou discutindo o jogador machucado. Eu estou discutindo o Antony. Posso dar um outro exemplo? Um minutinho só, Facinca. Eu não estou discutindo o Antony. Eu estou me discutindo o que eu estou ouvindo o Cuca. O Cuca vira e fala assim, ele falou que está muito cansado para jogar. Muito cansado, o menino tem 19 anos. É jogo mata-mata. O São Paulo precisa ganhar título. Aí os fisiologistas Pascoal, confirmam que isso. fisiologista? Pascoal, vamos lá. Então faz o seguinte, o futebol tem que acabar com fisiologista, o futebol tem que acabar com fisioterapeuta, o futebol tem que ser rudimentar. O cara vai carregar saco de cimento nas Pascoal, costas, como carregava mas nos eles não anos estavam 60 para vetados. treinar, Você e vai tá- voltar tudo você a tá época deturpando. rudimentar, Você tá deturpando. porque tem orientação clínica, orientação 19 anos de médica. idade, Mas eles não pelo estavam amor de vetados. Deus. Pascoal, Ô, eles Benjamin, não Pelo amor de Deus, muito Pascoal, cansado, 19 anos de idade. Pascoal, se não tem condição, veta. Ó, o departamento vira e fala assim, não dá pra jogar. tudo saco cheio do Pascoal. Outra coisa, Pascoal, vamos fazer um exercício aqui. Chamavam o Valdívia no Palmeiras de chinelinho, certo? Que é o chinelinho, que é departamento médico. Reta final do Brasileiro de 2014. Jogou O machucado. Palmeiras- Como ele jogou? Machucado. E jogou? Jogou, com Então infiltração. pronto. E o Palmeiras e Cruzeiro que o Fred jogou, não podia sair, jogou mancando. Sim, jogou. Palmeiras e Fluminense, desculpa. Só queria. Então, assim, quando o jogador tem o comprometimento, tem a leitura. Vocês estão jogando da o Antony necess- contra a da torcida. importância- Estão jogando o cara, Antony isso, contra a Pascoal. torcida, hein, Isso, cara? Foi o Cuca, não fui eu. Pascoal, É isso. o cara às vezes tem que Pode ter entender a leitura
da importância dele pro jogo ou pra equipe. Alguns jogadores são fundamentais pra equipe e esses caras têm que entender que na hora que o calo aperta, é deles que vai ser extraído. Aonde o São Paulo jogou domingo? No Morumbi. Ah, não teve viagem, não teve desgaste, também não teve nada. Foi pra Manaus e voltou. Você vai acrescentar porque tá porrada no senhor, você já emenda. Muito bom. O Mano mandou outra mensagem? Não, é o Davi Salomão. Mas tem que Davi, respeitar. não foge do assunto. Não vai fugir não, porque é porrada no senhor, Vamos nunca lá, foge vamos do lá. assunto. Vamos lá. E é Davi Salomão, merece respeito duplo. Vamos lá. Ora bolas. São dois personagens bíblicos. Ora bolas. Sempre técnico é xingado, culpado, linchado. Jogadores derrubam técnico. E agora técnico não pode falar do jogador? Pô, mano, você é o maior puxa-saco de jogador. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu não faço média com ninguém, irmão. Inclusive, eu sou o primeiro a criticar esses caras aí que ficam, eu tô cansado. Sabe o que cansa? O cara acordar 4 horas da manhã e pegar 3 condições pra chegar no trabalho. Mas é fato, Pascoal, é fato. Esses caras aí ganham o que ganham pra jogar em clube grande, pra jogar bola 2 vezes por semana e treinar em 2 períodos, sendo que um deles é treino físico dentro da academia. Se treinava muito mais antigamente. Entendeu? Então tem que parar com esse mimimi. Eu não fico passando a mão na cabeça do jogador, não. Eu desço a marreta em todo mundo. Inclusive agora com relação ao Cuca, eu acho, Pascoal, que faltou talvez o Cuca ter um pouco mais de rigidez. Sensibilidade? Não, sensibilidade não, de rigidez. Tinha que bater com o negócio na mesa lá e exigir que os caras jogassem. Aí você falou, mas não era uma final de campeonato e etc e tal. Mas é mata-mata. Mas é que tá, independente de ser mata-mata ou não, o Antony, gente, ele começou agora no futebol. Ele largou as fraldas agora. O Antony, ele tem que encarar uma partida contra o CSA. São Paulo pelo São Paulo. O Antony, ele tem que encarar uma partida contra o CSA como se fosse uma final de Champions League pra ele. Ele tá assumindo uma condição de protagonista no time A do São Paulo. O time profissional do São Paulo, um cara de 19 anos. Então, Pascoal, esse moleque tem que ter fome. Ele precisa querer jogar todas as partidas. O França, eu tô cansado. Se liga. O França fala pro Pascoal. Pascoal, se o Pedrinho fala isso pro Carille antes de um mata-mata importante, ele não joga na arena nunca mais. Óbvio. Simples, ele escreveu. Imagina um jogador, garoto, se falasse isso pro Leão, por exemplo. Leão, que a gente conhece aqui. Mas não existia com o Leão de treinador, não tinha negócio de secar, latar. O Cuca é um cara. Imagina o Robinho surgindo no Santos naquela época que o Leão era técnico, o Flavinho. Não quero jogar, viu, professor? Porque eu tô cansado. O Cuca, ele é um cara que geralmente, sim, às vezes ele arruma encrenca com o elenco, isso sim. Mas ele se impõe, geralmente, quando ele chega. Né? Mas aí faltou a imposição dele. Faltou, por isso que eu tô achando esquisito. Eu tô achando esquisito a falta de impostura do Cuca em relação, especialmente ao Antony. E eu tô como o Benja, eu tô me baseando no que disse o Cuca. Porque se então ouça a parte final do que ele falou. O que é a parte final? Porque ele fala do departamento médico, do departamento de fisiologia. Claro, é multidisciplinar. Não dá pra o treinador definir uma coisa sozinho mais. Então, já definiu, hoje não define mais, Flávio. Então que aprendam a se expressar. Porque se ele chegasse e falasse assim, olha, o Antony me disse que estava cansado e o departamento de fisiologia disse que o CK dele é a lactose. Lactato. E o lactato, ele vai se machucar no próximo jogo. Então não pude escalar. Isso é uma coisa. É uma maneira de vocês explicar direito o que está acontecendo. Agora, se o cara fala, como o Ben já disse, eu fui falar com o Antony, ele falou que estou cansado, professor. Me desculpa, até que o Antony venha a público e diga se estava cansado ou não, a gente fica com a versão do Cuca. E não faz, ouça a parte final da entrevista, Flávio. Um jogador de 19 anos dizer para um técnico. A parte final da entrevista elucida isso que você está dizendo. Não, mas eu não acho que é lucida. Mas, ô Pascoal, se tivesse que poupar os jogadores, o Cuca deveria ter poupado no jogo do Campeonato Brasileiro no domingo e não ontem. Exatamente. Ontem é o jogo aí tá o ponto da questão. O que é mais importante pro São Paulo no domingo, eles não estavam com dores, eles não estavam no limiar. Isso aconteceu na avaliação do início da semana. Mas esse exame, Pascoal, é feito periodicamente. Esse exame, o jogador ele não faz uma vez por mês, ele faz toda semana. O departamento médico sabe quanto tá o secado de cada um, ele vai acompanhando. Eles têm uma planilha para determinar quem está mais cansado ou mais desgastado. Se o cara tiver numa condição, por exemplo, de 0 a 10, ele tiver 5 no domingo, Pascoal, se ele jogar mais uma partida, ele vai para 8. Então aí ele vai ser poupado num jogo importante. É burrice, Pascoal. Reduz então, já que ele está numa média alta, vamos colocar assim, de 0 a 10 ele está numa média de 5. Se você preserva o cara do jogo de domingo, ele ia regredir para 2,5 ou 3, Pascoal. Ele poderia jogar ontem. Eu acho que isso é questão de planejamento. Claro. Eu, se fosse dirigente de São Paulo, torcedor de São Paulo, ontem para mim era o jogo.
jogo. Claro, você poupa no domingo e não Copa- ganha nada. a Copa Estão do Brasil, questionando o vocês departamento de mesmos. fisiologia e o departamento médico. Vocês mesmos Que deveria fa- ter poupado antes e não ontem. É isso? Vocês Mas é mesmos, óbvio. vocês Ué, mesmos. um jogo comum do Campeonato Brasileiro que vale apenas uma rodada de 3 pontos, Pascoal, vale mais do que um jogo eliminatório da Copa do Brasil. Não Vocês vale. mesmos falaram ontem que a Copa do Brasil é muito mais fácil de um imprevisto acontecer, do imprevisível, de super acontecer, do que o Campeonato Brasileiro. Então eu não abriria a mão se fosse São Paulo. Pode classificar lá na Bahia? Pode. Ficou difícil? Ficou. Muito mais complicado. Entendeu? né? Mas pode. Mas eu teria me dedicado a tentar fazer Não, o time do resultado no Bahia é Morumbi. muito bom. Tem eu o acho que WhatsApp. azedou, hein? O Bahia é São bom. Paulo já era. Tem o WhatsApp. Aí, beijo, deixa eu falar. Se Antony tá achando que o São Paulo é o quê? Time de quinta divisão? O São Paulo é grande, o Vasco é grande, Fluminense, Botafogo, Corinthians. Esses caras não querem jogar, mete o pé. Sabe, igual você falou, Simeone. Se fala com o Simeone, você, eu tô cansado, tá cansado, meu filho? Vai então pra casa e sai do futebol. É tchau pra esses caras. O Vasco também, ó, mete o pé nesses caras, aí deles. Fica desempregado então. Vai sumir. Esse tipo de jogadorzinho vai sumir do cenário do futebol. Eu não acho que o Antony é um jogadorzinho, acho que o menino tem um potencial enorme. Repito, estamos nos baseando pelo que disse o Cuca. Não é, ouvi dizer, não, o Cuca falou que o Antony estava muito cansado, não queria jogar. E eu falei pra você, duvido, Pascoal. Vai pro Atlético de Madrid, vai chegar numa semifinal de Champions League ou numa quarta de final, e ele vai falar pro Simeone, eu tô cansado, velho, não vou jogar amanhã não. Vocês estão de brincadeira. Pega o Dudu como 19 parâmetro anos no futebol brasileiro, Benjo. O Dudu ele jogou entrou 24 ontem, partidas. Olha, tem 19 anos. Hoje, esse menino, quando joga, é uma luz no fim do túnel do time de São Paulo. O menino é bom jogador. É um diferencial. É um diferencial do time de São Paulo. E ontem era um jogo, cara. Ontem era o jogo. Ô, Benjo, não quero dizer que é o caso do Antony, mas é muito comum aqui no futebol brasileiro. Quanto mais cedo os jovens talentos aparecem, eles já aparecem com a cabeça lá na Europa. Quero fazer um comparativo. Eles não mostram muita coisa aqui no Brasil. Já estão pensando, não estou falando que é o caso do Antony, mas a gente observa, é muito comum. O cara acabou de subir, o cara acabou de partir para o time profissional, num time como o São Paulo, gigante, e aí já pensa lá na frente, já pensa no cenário europeu, já pensa no Ajax, no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique. O Silva Júnior, problema de pensar não tem, porque isso é uma realidade do futebol brasileiro, infelizmente. Pensa, Mas o cara tem que mas mostrar enquanto aqui aqui, primeiro. pensa aqui. Ó, tem uma porrada tão bem dada no senhor. Por favor. E respeita porque é uma mulher e está sendo educada. Eu respeito as opiniões alheias. Olha aqui. Ao contrário de alguns, eu respeito a opinião dos outros. Olha aqui, Viu, seu Flávio? o que fez esse programa ser o que é, foi justamente ninguém respeitar o que o outro fala, o que o outro pensa. Exatamente. Tá certo? Esse programa foi construído à base de muita ofensa. Muito desrespeito. Muito desrespeito. São né? os pilares desse programa. São os pilares desse programa. Temos uma plaquinha no camarim. Desrespeite o próximo. Né? O politicamente correto nunca fez parte desse programa. Mas a Flávia Posse, será que é filha também das Posse? Pode ter mais filhas? Não sei. Tem a Luísa Posse. Que é a cantora, que é corintiana e tem mais filhos. Bom, não sei, mas a Flávia Posse fala que explica ou desenha para o Pascoal que fisiologista e departamento médico não o vetaram. Ele achou que estava no direito de estar cansado e chega de mimimi, Pascoal. Não tem mimimi. Dona Flávia? Flávia Posse. Dona Flávia, eu vou explicar para a senhora. Eu detesto falar essas coisas, mas às vezes a gente tem que falar que é para a pessoa entender. Eu não falo por ouvir dizer. Eu falo por conhecer. Existe uma plataforma multidisciplinar no futebol. Médicos, fisiologistas, preparadores físicos e o treinador. Na ponta fica o treinador. Ele é orientado pelos outros profissionais se o atleta tem condições ou não de jogar. Perdão, dona Flávia. O futebol funciona assim. Não é mais o treinador que manda. Ele não chega e fala, eu vou botar para jogar e acabou. Eu já vi isso acontecer. De treinador desobedecer médico. Falar, eu vou botar para jogar. Doutor, ele não sei, bota para jogar. Eu quero ver ele em campo. Eu já ouvi isso acontecer. Não acontece mais. Porque a ciência está aí para auxiliar as pessoas. A tecnologia está aí para apoiar os jogadores, os departamentos médicos. Mas tem hora que atrapalha. O René Monteiro... Às vezes atrapalha. Pascoal, tem hora que atrapalha. Que atrapalha, às vezes eu vou dizer para você, atrapalha. Mas é assim que funciona essa plataforma multidisciplinar. Ô Pascoal, traçando um comparativo, em 2010,
com a importância naquele momento que tinha o Neymar para o Santos, que era tão fundamental como o Antony para o São Paulo hoje. 2 jovens surgindo com muito talento e que, obviamente, eram as figuras referenciais da equipe. O Antony hoje, acho que todo mundo entende aqui no São Paulo, que é o jogador mais técnico do elenco, que mais produz no ataque, assim como era o Neymar para o Santos. O Neymar, em 2010, quando estourou no futebol com o Dorival, de 74 jogos do ano do São Paulo, ele jogou 60. Todos. Neymar no Santos. No Santos. Todos como titular. Todos. Em sequência de Campeonato Paulista, encavalando Copa do Brasil no primeiro semestre e mais o Campeonato Brasileiro, quando de 38 rodadas ele fez 31. No Campeonato Brasileiro ele ficou fora de 6 jogos. 3 por suspensão de terceiro cartão amarelo e os outros porque estava com a seleção brasileira, né? Não teve cansaço pro Neymar. A gente pode criticar o Neymar por outros motivos, mas pela disposição, esse cara nunca pode ser criticado. Ele sempre jogou 90 minutos em sequência. Aliás, ele chegou a fazer 15 jogos em sequência como titular do Santos, juntando o Campeonato Paulista e Copa do Brasil. O Antony ele fez 16. Fez 16. Só que sabe por que o Neymar Você está concordando com o Antony. Não, você está concordando. Ao contrário. Ele completou 16 partidas ao contrário. Não, ele tem o Neymar só 16 teve... seguidas. Sabe por que 90 minutos em 16 partidas sabe por que seguidas. o Neymar... Você está concordando com ele. Ao contrário. O seu argumento vai a favor do Antony. Não, ao contrário. O Neymar nunca ficou fora do Santos porque ele ficou 15 seguidas. Mas ele continuou jogando. Ele fez 16 seguidas. O Neymar só ficou fora do Santos porque ou ele tomou o terceiro amarelo ou ele foi pra seleção. Não teve cansaço. Mas tem muita gente que tá então, me xingando, inclusive criticando o Facincani, porque eu não tô comparando tecnicamente um com o outro. Eu tô comparando a questão de importância de 2 jovens que eram fundamentais e que tinham 18 anos na época. Mas tem gente que tá falando, olha, vocês não estão aí levando em consideração que o Antony não fez uma pré-temporada porque ele jogou a Copa São Paulo e já emendou com a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista e ele não teve esse descanso e etc e tal. Beleza, não teve? Então faz o seguinte... Antony, você foi convocado agora para jogar nessa seleção de base, hein? Vamos fazer o seguinte, você tá cansado? Não vai jogar na seleção. Faz a pré-temporada. Fica esse mesinho, já que você pediu para ser convocado, falou, não me corta não, eu quero jogar lá. Faz o seguinte, Antony, tá cansado? Descansa esse mês. Descansa. Você não ia estar jogando lá na França? Você não ia fazer esse torneio que não vale absolutamente nada? Que não significa absolutamente nada? Exato. Torneio de empresário. Então faz o seguinte, descansa. Descansa, não tá cansado? Torneio de Toulon Eu sou o Cuca, fala o seguinte, então beleza, Antony, você não quer jogar porque você tá cansado? Beleza. Seleção também você não vai jogar. Seleção você também não vai jogar porque é um torneio que não vale nada. Não impediu ele não acrescenta nada, mas é que tá. Ele pediu, o São Paulo ia pedir a desconvocação dele. Ele pediu para estar relacionado. Olha, que é importante para a carreira dos jogadores. Deixa eu ler aqui, porque te xingando, e isso é importante pro programa, é bom. Sim. O Felipe Pocolindo, mano, o moleque jogou a copinha inteira de titular. Fase de grupo, mata-mata, fora a preparação. Chegou até a final, depois subiu para o profissional e é o que mais jogou com a camisa do São Paulo. E sim, 19 anos também cansa. Então, acabei de respondê-lo. Então faz o seguinte, descansa nesse período que a seleção vai jogar lá na França. Qual é o torneio de Toulon? É isso? É. Então, faz o seguinte... Mas ele vai pra seleção, o Rafael Zago, será que é parente do Antônio Carlos Zago? Ele fala, pergunta pro Pascoal aí, por que o Dudu quer jogar todas as partidas? Depende do sistema fisiológico de cada jogador. Cada pessoa responde diferente ao exercício e à atividade. Isso é básico, é do ser humano. O Ricardo Maier, o Antony... Nossa, você foi muito sucinto também, me assustou aí. Não, porque achei que ele respondeu até de maneira ríspida. Não, mas eu sei por quê. Agressivo, eu sei sabe? por quê, porque a produção me mandou agora que ele ainda não pagou o DARF. Ah, é? O Ricardo Maier... DARF do quê? Você sabe. Pra criticar o Cuca? O Ricardo Maier... Não tem problema nenhum. Se o São Paulo joga mal, eu vou dizer que jogou mal. Quando jogar bem, eu vou dizer que jogou bem. Não tem problema nenhum. Mas vamos esperar perder, tem problema nenhum. quando o Palmeiras perde jogou mal jogou pra bem. caramba ontem. O Palmeiras jogou mal pra caramba ontem. Ganhou. Mal pra caramba. O goleiro tomou um frango. É o típico frango, a bola bate aqui, barbada, fugiu. Então, 1x0 o Palmeiras. Mas jogou mal pra caramba. Mas ganhou. Depois a gente vai falar. Mas, ó, o Ricardo fora as porradas que você tá lendo na gente, você também tem que fazer uma meia-culpa. Na gente aqui. não, é você. Não, na gente. O Ricardo você tem que fazer uma meia-culpa aqui também com relação ao Roger. Ele armou muito bem o time do Bahia e dentro das limitações que o Bahia tem, o Bahia se postou de maneira digna no Morumbi. O Bahia tem bom time. Contra-ataques. O Roger é um cara extremamente conhecedor de futebol e tem mérito no que ele fez. Torço muito, espero que ele faça um baita trabalho com o Bahia, espero que ele ganhe títulos. A entrevista dele eu não entendi uma palavra que ele falou, mas Você viu o que ele falou? Mas ele é um bom
bom técnico. Já viu o Rude imitando ele? Do bloco intermediário. Você escutou ele falar do bloco intermediário? Pontuações e não sei o que. O Roger, Aí sim. assim, ó. o Roger é um isso cara, aí enche a paciência. o Roger é um cara muito do bem, trabalhador. Concordo com tudo, um cara muito bacana, não persigo ninguém, não, muito menos o Roger. Agora, essas entrevistas ele precisa rever. Ele precisa rever. Porque ele é o parece único que ele cara está na NASA. do Brasil que fala explicando de como é que botou o satélite Você viu lá. que eu explico ontem nos blocos laterais, O Ricardo, a marcação, as Então, a flutuações gente da dorme com marcação. 40 segundos, mas eu espero que o Roger torce porque o Roger faça um baita trabalho no Bahia que ganhe títulos lá. Pra Dedéu. Mais chato que bula de remédio, né? O Ricardo Maier. A torcida do São Paulo tá pegando no pé do Mano, e com razão. Porque ele tá criticando o Antony, mas a torcida do São Paulo tá bem satisfeita com o reconhece. São A Paulo torcida do apresentar. São Paulo reconhece o Até papel do o- Antony em o 16 Pascoal, jogos seguidos com a camisa Deixa eu do só ler São essa Paulo. mensagem que faz 4 minutos que eu tento ler e o Pascoal não Você deixa. fala de bula, O fala de Ricardo, bula de remédio. de bula que assim, uma vez tá viajando e meu primo Beno, meu primo lá, e precisava ir no banheiro, rapaz. Na época não tinha negócio de celular, nada, e não tinha nada pra ler na casa, a gente tava num sítio. Pô, velho, ele pegou uma bula de remédio, que ele falou que se não lê alguma coisa, não vai. Porque tem gente, né? É verdade isso aí. Hoje, o celular, ele traz muitas coisas ruins para as pessoas, porque as pessoas ficam dependentes. Mas ele traz muitos benefícios. Por exemplo, hoje você vai no dentista, você vai no médico, atrasa 1h30, você nem percebe. Você nem não reclama com linguiça? Lógico que não, porque você está lá no WhatsApp, na internet, o tempo passa, né? Antigamente você ia no banheiro. Eu, por exemplo, não consigo ir no banheiro se você não tem alguma coisa para ler. É impossível, é automático. Uma coisa, ela não é verdade. E hoje você leva teu iPad, você leva teu celular, você responde e tal, e o tempo passa. E meu primo naquele dia lá não tinha nada para ler o Beno Conheço e levou pessoas uma que ficam bula. lendo embalagem de shampoo, cara. Pegou uma bula de Buscopan e foi lá e fez. Só pra O Ricardo Maier. passar o tempo ali. Gente, a vida como ela é. Sim. As pessoas acham Bom que a as gente. bulas de remédio hoje têm letras maiores, né? Isso é uma coisa que eu reparei outro dia. Antigamente, bula... É que você tá com óculos novos, Vladimir. É porque você tá com óculos novos. Você lembra Esse bula de óculos seu é remédio? novo. Tinha que ler assim, né? Era uma coisa Tinha que ler assim. microscópica. Era ilegível. Era um desrespeito pro Ilegível. consumidor. Mas agora Hoje as bulas são tem enormes. legislação a Claro, respeito disso. claro. A única coisa que eu leio mesmo é efeito colateral. Isso eu leio. O resto não é pra ler. Eu não leio nunca. Eu não leio nada também, porque se você lê, você não sabe. O Ricardo Dá uma olhada. Você acha que ele vai ler alguma coisa? O Ricardo Maier fala: o Antony realiza o sonho de milhares de garotos que gostariam de ser jogador profissional, sobretudo de São Paulo. Cansado com 19 anos, eu daria minha vida, jogaria Aí, com uma perna aí. só para ajudar o clube. Aí, Ó, se tem- aí falou Tá minha bem. língua, aí Ó, falou meu idioma, é a isso gente aí fala mesmo. da falou meu transição. idioma. E tem, desculpa, Facigano, tem gente que tá. Cobrem os mais velhos, vou cobrar o mais velho. O cara tá com 35 anos pra jogar toda hora. O moleque acabou de subir com 19 e tá cansado. Não dá. Chega, vamos falar português correto aqui. Pô, não dá. O cara tá aparecendo agora pro Também futebol, concordo. gente. A sequência Tá do pedindo Antony, pra não jogar? a sequência do Antony como titular do São Paulo começou em São Paulo e Red Bull, no dia 24 de fevereiro. Dali pra frente ele jogou todos os jogos como titular da equipe do São Paulo. Só que antes disso, Fevereiro, março, abril. na transição Copinha, Campeonato Paulista e Libertadores, depois da decisão contra o Vasco, que São Paulo foi campeão, ele foi banco contra o Guarani, não entrou. Jogou meio tempo contra o São Bento. Foi banco no primeiro jogo contra o Tajeres. Jogou o jogo todo contra a Ponte, jogou 2 minutos contra o Tajeres na volta no Morumbi e jogou meio tempo contra o Corinthians. Com todo respeito, acho que é um período em que ele não foi utilizado de uma forma tão absurda assim, nessa transição Copinha, para falar que ele não fez pré-temporada, etc e tal. Muito Ele jogou, importante você ele jogou esclarecer isso. muito abaixo daquilo que a sequência de um time profissional exige. Ele apenas treinou, teve um tempo suficiente de maturação, de se recuperar, até da adaptação da Copinha, da adaptação base para o time O profissional. senhor que tá com os intensidade. números aí, o Dudu jogou quantos jogos? Ontem foi o 25º, ele entrou. Então tá, 24 desculpa. direto. Ontem Então foi o tá, tá bom. 25º. Só isso. Agora vamos parar também. O Pascoal também está fazendo uma campanha contra o Antony que também é desnecessária. Agora, defendendo o São Paulo, defendendo o Antony, que preservou o jogador. Ó, o Pato, que tá sendo quase marca um golaço. Ô, ó. o Pato jogou bem ontem. Pato Ó, jogou bem. Quase marca um golaço. Pato jogou bem. Concordo. Foi um dos poucos. Agora, São esse Paulo gol ele não do podia ter perdido. Ué, ele bateu Abaixo certo, do pegou na azar. trave. Aí deu azar. Foi aí. Não, azar não. Uma chance dessa você não pode desperdiçar. Tem uma defesa Se é do o Borja goleiro. que perde esse gol, o senhor é falta de opinião aqui. Borja não, eu não. Eu sou a favor do Pera aí, Borja. volta. Sou a favor do Bem Borja. lembrado, bem lembrado. Mas não pode perder. Bem lembrado. isso aí. Volta aqui. Volta. Volta de nós. Volta não. E traz o Darf de novo aí, que o Pascoal agora vai ter que pagar o Darf. Volta aqui. Tô mais ligado. Eu sei. Ô, Pascoal.
Você viu o gol que o Borja perdeu, Não, Pascoal? Borja Não dá pra jogar no Palmeiras. Eu não critico o Borja. Palmeiras. Esse Borja é muito fraco. Agora, ô Pascoal, É pior que pinga de fazer cachaça. Pascoal, e o gol que o Pato perdeu ontem? Então. Pascoal, e o gol que o Pato perdeu ontem? Quê? Ele bateu bem. Eu não vi. O Pato jogou bem. E eu não tenho nenhum tipo de perseguição, nenhuma perseguição com o Borja. Apesar de achar que ontem foi uma coisa para ele pensar. Calma. Ontem foi para ele pensar. Calma, o Borja tá no São Paulo? O Borja ficou no banco e na hora que precisou do centroavante entrou o Davidson, não entrou o Borja. Calma. Tem que buscar novos ares. Calma. Tô falando, calma. Não, esse lance que o Pato perdeu aí, bem, já é o chute na trave. Os outros dois eu não vou criticar. O chute pra fora, ele acertou um belo chute, acabou não indo no gol. E aquele terceiro, não, mas o Flavinho, o terceiro gol lá, a defesa foi sensacional, concordo. Ele bateu de primeira e fez o que dava. Mas esse lance aí, que o Nenê coloca ele na cara do gol, um jogador com a qualidade do Pato no jogo decisivo, o cara precisa guardar, Pascoal. Ah, acertou a trave, é azar. Mano, que precisa trave é erro, né? Claro que precisava guardar. É óbvio que sim. É, que o cara chega na cara do gol vai tentar, sei lá, driblar o goleiro, não sei o que, perde. Isso aí... Já vai querer falar do Flamengo já. Não é isso. Esse lance aí, não é que ele se você olhar o lance de trás, ele tira do goleiro direitinho, cara. Ah, mas ele tava com trave o ângulo pra fazer o gol, Flavinho. Eu não sou muito... O Mano acha que trave é erro. Se você bater na trave, é erro. Se você chutar duas bolas na trave, vocês que adoram estatística, vocês que adoram estatística. Vocês me tiram disso. Benjamin, bota Benjamin, você que gosta. Finalizações certas. Finalizações certas. Na trave não é, né? Na trave não é. Mas óbvio, finalizações certas são aquelas em direção ao gol. Óbvio, você lembra aquela música? Quando você chutar e o goleiro não interromper a passagem da bola, o gol você só sabe parar quanto mede o gol? Você lembra aquela música do Rapa? Eu quero ver gol, eu quero ver gol. A versão nova, eu quero ver scout, eu quero ver scout. Não precisa ser números, eu quero ver scout. Ah, vai dormir. O último tweet aqui, porque é espetacular. Claro. E hoje todas as porradas no Pascoal são bem-vindas. Agora, se não aguentar, não, segura a onda. Então aqui, tá bom. Aqui não tem problema. Ganso São Lourenço. São Lourenço? Já mudaram. São Lourenço, com Z. Argentina. Segundo o OP, o Antony deve ser poupado porque tem 19 anos. Não falei isso. E o Nenê tem que ser poupado porque tem 35. Não, senhor, ou seja, o Pascoal quer que o próximo jogo do São Paulo seja WO. Sim, ninguém Aliás, o próximo jogo do São Paulo é um jogo complicadíssimo para o São Paulo. O São Paulo nunca ganhou na Arena do Corinthians. É um jogo muito enroscado e o São Paulo tem que colocar todos os seus jogadores em condições para essa partida. Não, mas e se eles disserem vamos ver, né? Se alguém perguntar quem quer jogar. Mas isso é incoerente. Precisa perguntar quem quer jogar. Eu não entendi agora, o senhor. Se alguém tem que ver, tem que dar pro fisiologista. E o CK, Escambau de Madureira. Vai lá, ver o fisiologista, o médico, o doutor. Isso, doutor Sanches, Carlinhos muito bem. Neves, fisiologista. Esses caras estão em condições de jogo. Se os caras não liberarem, é não assim joga, que funciona o futebol. Vocês podem ser poetas e outra coisa. O futebol funciona assim. Na poesia, vocês podem escalar o cara que não tem condição de jogo. Lá no meu time, no Bala Mistura, eu boto o cara pra esse cara que tropeçou na bola aí vai jogar mole no meu time, porque ele vai fazer a torcida rir. E eu vou achar legal. Mas agora, do profissional, time do São Paulo Futebol Clube, quem tem que definir isso não é só o treinador. Vocês precisam entender isso. O futebol não é empírico. O futebol é feito de coisas corretas. O futebol é feito de medicina. Começou com a poesia. Tá vendo? Vocês estão de brincadeira. Começou com a poesia. Hoje é tecnológico. Veja a chuteira do jogador. Hoje eles balanceiam a chuteira com trava de alumínio e trava de borracha. Eles balanceiam a alimentação. Eu tô falando alguma coisa que o senhor não conhece. Ainda bem que o cara fica... Tá de brincadeira. Avisar o Pascoal que com tudo isso que ele falou, ainda, por mais que os poetas estão tentando mudar, ainda o que vale é bola na rede. Claro, o São Paulo fracassou na finalização, finalizou mal, mas não jogou mal. Hoje tem Fortaleza e Botafogo da Paraíba, a primeira partida da final da Copa do Nordeste. 21 horas ao vivo, aqui no Fox Sports. Tá aqui as camisas, ó. Vou mostrar a camisa do Fortaleza. Eu, Leão, do Rogério Ceni. Aqui a camisa do goleiro, do Botafogo da Paraíba. O Belo. Certo? Mas teremos um grande... Relativa a esse jogo, Menja, só para lembrar que a Conmebol, porque o Botafogo pode ser campeão, pode ir para a Copa do Brasil do ano que vem e pode se classificar para a Libertadores. Está falando tudo em tese. A Conmebol voltou atrás naquela história de que times que não são de primeira divisão não podem disputar a Sul-Americana e
e Libertadores. Garantiu para 2020, mas haverá uma reunião para 2021. Para 2021. Essa reunião devia dar WO nessa reunião. E daqui a pouco. WO. E daqui a Voltou pouco, atrás daqui numa coisa daqui a pouco, Tinha que ter quórum pra daqui a reunião. pouco essa lenda, Flávio Binic, ao vivo de Fortaleza aqui. Último tweet para encerrar o assunto, Fizeram uma pra gente estátua mudar o dele na assunto. praia de O Iracema. Lucas fala, cara, Tá agitando. o Flavinho é um mito. Quando ele imita o Pascoal, é sensacional. A minha mãe gosta muito dele. Flavinho, você pode mandar um abraço para dona Altina? Dona Altina, claro que eu posso. De onde é? Deu a cidade aí? Não veio. Dona Altina, um beijo pra senhora. É lá de São Lourenço. Olha, São Lourenço, ela deve ser dona dos gansos. Essa é a dona dos Os gansos que correram atrás de você lá. Aliás, parabéns pro Danço que correu atrás do Flamengo. Olha, Parabéns. eu queria ler dois. Eu queria ler. Eram dois? Eu queria Esse ler. ganso aí que te atacou corre mais que o do Fluminense. Eu queria ler mais mensagens, mas infelizmente hoje, devido ao senhor Pascoal, são Devido a nada. São Devido a vocês que são não tweets entendem o que acontece ofendendo no o Pascoal, futebol. eu não vou poder ler. Então vamos pro WhatsApp para ver se o Pascoal dá uma revigorada Não, aí. aqui não tem Vamos lá. refresh, nada. Poxa vida, Flavinho, você vem na minha cidade pra chutar os gansos? Poxa vida, hein? Eu sei dessa história. O restaurante chama Quinta do Cedro. E eles atacam mesmo, eu fiquei sabendo disso daí. São Lourenço é uma cidade muito boa, pode vir à vontade pra cá. Tamo junto. Na Fox Sport. Vamos, Flamengo. Chupa, Flavinho. Cara, em breve esses gansos vão aparecer, que já o restaurante era esse. Quinta do Cedro, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso aí mesmo, é esse lugar mesmo, é esse lugar mesmo. Não, esses gansos devem ter morrido. pé, Flavinho? Não, foi em 2001 esse negócio. O meu tinha um filho de 2 e um de 3 anos. Foi em 2001 que eu fui num encontro de carro antigo. Então já era. São Lourenço, foi bonito, a cidade é linda. Então, mas eu acho que de 2001 pra cá já afogaram. 15 anos já foram. Vamos esclarecer. 15 Vamos não, esclarecer. já afogaram. Você foi lá, você foi em São Lourenço fazer o quê? Um encontro de carro antigo, São Lourenço. Tinha, não sei se tem ainda. Levei um Fissore, coisa mais linda do mundo. Levou o quê? Fissore, um DKV Fissore 67, azul Tramandaí, com interior verde. Azul o quê? Tramandaí. É mais ou menos esse aqui, não? É mais ou menos esse aí. Que maravilha. Porque cor de carro tem nome e sobrenome. E aí é que nem esmalte, você já viu? Cor de esmalte? Eu não pinto a unha. Você não pinta, mas você nunca comprou esmalte pra sua mulher? Eu não. Você nunca comprou Não. sei lá, um... Vamos pro WhatsApp que vai ter que ligar. vermelho, Pascoal, paixão. WhatsApp. É melhor ir. Galera do Fox Sports Rádio aí, beleza? Aqui é o Danilo de Campinas. Quero mandar um abraço pra todo mundo aí. Danilo de Campinas. Menos pro Mano, né? Que o Mano é um xarope. Mas o vídeo de hoje não é pra falar mal do Mano, não. Quero falar com o Flavinho aí. Aí, Flavinho. E aí, Flavinho? Então você torce contra o Palmeiras, velho? Pode torcer, velho. Essa torcida sua de pé frio aí não representa nada, não. É até bom que você torce contra, porque você torcendo contra, a gente continua ganhando. Beleza? Isso tem aqui. O que é? Eu tenho que responder alguma coisa? Você fica à vontade. Eu, pra um cara desse, eu tomaria cuidado. Eu não responderia nada, não. Eu torço contra mesmo, ué. Então chupa, porque o Palmeiras ganhou ontem. Daí. Agora critica. Porque agora os poetas vão fazer o seguinte: porque se o Palmeiras tivesse perdido, os poetas falariam: que bonito, você viu? Palmeiras perdeu, mas com posse de bola, chutou 65 bolas. Ai, que lindo, perdeu. Aí o Palmeiras ganhou. Sabe que ele vai falar o seguinte? Brincadeira. O Palmeiras não jogou nada, uma porcaria, não sei porque ganhou. Duas situações. Não há nenhuma incoerência entre um time jogar bem e perder o jogo. Fatalmente, eu já vi isso uma dezena de vezes. O quê? O time joga bem e perdeu o jogo. E não há nenhuma incoerência em dizer também que o time jogou mal pra caramba e ganhou o jogo. Eu não tô entendendo mais nada, realmente. O time do Palmeiras jogou mal pra caramba e dependeu do fracasso do goleiro, só deu Palmeiras. do frango do Eric. Nosso goleiro. O frango do Eric. Que havia feito uma defesaça Ia no feito uma primeiro defesaça, tempo. uma falta do Johan no primeiro tempo, ele pegou de Ele maneira deveria ter saído, Pascoal. espetacular. Quando ele caiu aquela hora lá e A parecia bola que ele foi- desmaiou, ele deveria ter saído. Ele teve duas situações. A primeira situação foi quando ele bateu a testa no cotovelo do Carlos Eduardo. Ele parece até que tá com um galo. Ele tá com ele tem um Chato, ele tá com Não, aquilo uma ali bandagem. é gás, né? É gás, Eles colocam justamente pra não ficar evitar o sem choque. sangue, né? Pra não ficar sem... Durante o jogo, depois da pancada que ele tomou na cabeça, ele caiu posteriormente. O treinador iria mudar, fazer alteração, o Julinho, o treinador do Sampaio Corrêa. E ele disse: não, eu estou legal, pode deixar que eu vou jogar. E ele continuou jogando. Olha aí. E aí aconteceu isso. Esse lance no primeiro tempo. Foi a Carlos única Eduardo. jogada
de Lucas Lima e Carlos Eduardo. O que acontece com o tal do Lucas Lima, gente? Alguém me explica? Porque eu vi o Lucas Lima jogar quando ele estava começando na Internacional de Limeira. O começo dele foi incrível, tanto é que foi contratado, Esporte Internacional, chegou bem no... O que acontece com o Lucas Lima? Que quando tem chance para mostrar alguma coisa no Palmeiras, joga o que jogou ontem contra o Sampaio Corrêa. Com todo o respeito do mundo ao Sampaio Corrêa, com todo o respeito do mundo ao Sampaio Corrêa, que é um time da 3ª divisão. Ontem era o jogo pro seu Lucas Lima pegar a bola, botar embaixo do braço, e fazer o diabo. Exatamente. O Lucas Lima, a qual no Santos eu vi ele jogar e sempre achei, falei, pô, esse cara é muito bom jogador. Mas eu cheguei à conclusão que o Lucas Lima é a pior contratação da história do Palmeiras no que diz respeito à relação custo-benefício. É terrível. Ele veio de graça, não veio de graça. Custou um caminhão de dinheiro. Tem comissão para empresário, tem um salário altíssimo, contrato de 4 anos. Eu não sei o que o Lucas Lima quer da vida, te juro por Deus. Eu também não. A impressão que passa é o seguinte: olha, eu tô com um baita salário, um baita contrato, dane-se. Não é possível. Não é possível. Se fosse um grosso, um cabeça de bagre, ok, mas não é. O Lucas Lima é muito bom jogador, mas a sensação que passa é que ele não quer nada com nada. Esse é o lance da contusão do goleiro. Ele bate com a cabeça no cotovelo do Carlos Eduardo. O Lucas Lima ele precisava mostrar um pouco mais de vontade, né, Benja, dentro de campo. A postura ainda mais um cara que tá na condição que ele se encontra hoje. Cara, na boa, hoje o principal jogador que o Palmeiras tem na posição ali, você tem o Rafael Veiga, mas você tem Johan, eu lembrei do outro, tem Goulart. Eu lembrei do outro negócio. E eu acho que o Filipão tá dando chance pra caramba pra ele, porque contra o CSA, o Lucas Lima também entrou como titular, ou seja, ele só tá entrando no jogo fácil. Em jogos teoricamente fácil, que é pro cara ganhar moral. Mas não ganha, não faz nada. Exato, ele não se ajuda. Foi substituído ontem, mano. Mas eu concordo, bem, já tá faltando vontade pro Lucas Lima, cara. A impressão que eu tenho é essa. Todos os jogos que ele entra com uma tiriça desgraçada. É um cara que tem muito potencial pelo que ele mostrou no Santos, mas, sinceramente, com a camisa do Palmeiras, cara, que tiro na água, hein? Um jogo eu vi do Lucas Lima bom no Palmeiras. Um jogo. Putz, a gente vai lembrar daquele primeiro lá jogo do Mirassol. Quando ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar, jogou pra caramba. Que ele salvou um gol embaixo da trave. Correu, armou jogadas. Aquele é o Lucas Lima que o Palmeiras contratou. Esse Lucas Lima, paradinho no meio campo, tocando a bola pro lado, esperando pra receber aqui, pra fazer o outro passo pra frente, esse aí pro Palmeiras não interessa. Tanto que hoje ele é a 5ª opção no Palmeiras. E causa estranheza, Ricardo Goulart tá fora, ele já entrou no lugar dele. E os 4 meios. O Veiga, o Johan. O Johan não. O Zé Rafael. Ainda tem o Johan também. Gustavo Scarpa, Zé Rafael. Ele é a 5ª opção do Flamengo. E outra coisa, o Guerra é a 6ª opção pra ser meia do time do Palmeiras. Não, e se bobear, ele é até a 6ª opção, porque em alguns momentos o Filipão inventa o Moisés de meia. Quando joga Bruno Henrique, Felipe Melo, e entra o Moisés. Então ele é a 6ª opção. O time do Palmeiras ganhou o jogo 1-0. Uma falha do goleiro, que explicou depois que foi uma falha técnica, que ele foi mal pra bola. Ele na dúvida de tirar pra escanteio ou pra pegar, não fez nenhuma coisa nenhuma. Ele disse que a bola carambolou na mão dele. Ele disse que é um goleiro que costuma ir segurar a bola. Ali é o seguinte, a bola carambolou na mão dele, passou no meio dos braços e acabou entrando. A defesa que ele fez no primeiro tempo. O primeiro tempo foi sensacional essa defesa. Chute do Johan, né? A falta do Johan. O Johan já estava saindo para comemorar, E aí ele pegou essa defesa impressionante do Eric. Goleiro revelado pelo Botafogo, com passagem pelo sul do país, depois pelo interior de São Paulo, no Botafogo e Ribeirão Preto, e agora também jogando no Sampaio Corrêa. Ponto. O goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz, fez essa boa defesa já na etapa complementar. O time do Palmeiras jogou muito mal. Não é que jogou mal, jogou muito mal. Muito mal. Voltou a ser aquele Palmeiras previsível, fácil de ser marcado, com transição lenta no meio-campo. Tudo aquilo. O Palmeiras joga com 2 jogadores abertos pelo lado do campo, não tem inventividade. O 0x0 era um resultado mais do tamanho do que o Palmeiras fez, né? Como? O 0x0 ganhou graças a uma falha individual do goleiro, foi uma pena para o Sampaio Corrêa, mas jogou muito mal mesmo. Agora, o Palmeiras que vem jogando no Campeonato Brasileiro, que tem o Zé Rafael e o Rafael Veiga, que dão mobilidade ao time do Palmeiras. Entendeu? Inteligência, né? Esses caras se movimentam, o toque rápido, toque passa, é um toque só na bola. Isso modifica o panorama de jogo do Palmeiras, porque ele é mais rápido, mais vivaz dentro de campo.
campo. Então, é o que a gente vê. Agora, esse time de ontem voltou aquele time apurrinhante para a torcida do Palmeiras. O time que a gente cobrava, que o Filipão insistia na característica e é completamente hoje fora do propósito. Time que corre completamente desenfreado em alguns momentos e não pensa nada no jogo. Não dá para exigir que Carlos Eduardo vá pensar alguma coisa em jogo, vá fazer uma tabela, vá fazer uma jogada com inteligência, porque ele é um jogador limitadíssimo. O Lucas Lima hoje é um jogador que, para mim, ele é um ponto fora da curva de 2015. Ele foi um ponto fora da curva em 2015. Vou falar só uma coisinha aqui. Ver o Eric jogar no Botafogo e ver o Carlos Eduardo e o Felipe Pires no Palmeiras... Dá sono. É um despropósito. É um despropósito com o dinheiro do Palmeiras. Despropósito. Emprestar um jogador pro Botafogo. O Arthur está emprestado ao Bahia. E contratar dois que não rendem. O que o Arthur está jogando no Bahia poderia fazer parte do elenco do Palmeiras. Se você tem Carlos Eduardo e Felipe Pires no elenco do Palmeiras, você pode ter o Arthur que está emprestado pro Bahia. Para quem emprestar o Arthur? Para contratar dois jogadores que não representam absolutamente nada, financeiramente, tecnicamente, para a equipe, né? Muito pelo contrário, o Palmeiras perdeu dinheiro com esses caras. Porque também não acho que o Felipe Pires veio de graça, porque sempre tem a comissão do empresário, tem o salário que o cara recebe, etc e tal. Ninguém faz caridade, né? O Moisés hoje, infelizmente, o Moisés de 2016 ficou ali. O Moisés hoje é um jogador que ele trava o meio campo para a equipe. O time não tem dinâmica, não tem movimentação, não tem mobilidade. Ele fez o gol bacana, mas ponto, né? A rentabilidade dele é muito fraca. O Mike tem perdido espaço hoje pro Marcos Rocha. Por isso justifica-se porque o Marcos Rocha é titular. O Mike não voltou mais legal. O Antônio Carlos é o zagueiro que você sabe que vai errar. Em algum momento no jogo ele vai errar e vai arriscar o time. Edu Dracena salvou. Ontem, se não fosse o Edu Dracena, tinha tomado gol. Então, assim, tem certas coisas no elenco do Palmeiras também que tem de ser revistas. É o melhor elenco do Brasil? Tem 2, 3 times? Tem, pela quantidade. Mas nem sempre também a qualidade é aquela mesma. Algumas peças do elenco, quando sai um cara e entra outro, a reposição não é tão altura assim, muito pelo contrário. O time, você vê como é que são as coisas. Sábado já joga contra o Botafogo. Parte do time estava lá, já está em Brasília, e vão a parte que sai de São Paulo para ir para Brasília. Você viu a chegada do Palmeiras em Brasília? Não vi. Então vamos colocar aí outra loucura que foi aí a recepção do elenco do Palmeiras em Brasília. Temos aí, produção? Dá para colocar as imagens? Olha lá, sobe o áudio aí, olha lá. Olha a loucura que foi. Tá curtinho esse vídeo. Só, vamos ver de novo. Olha só que coisa legal. E não é possível que o Lucas Lima, jogando no Palmeiras, com a estrutura que tem, com o salário que tem, com essa empolgação toda, o Palmeiras onde chega aí, você vê, maior alvoroço. Não é possível que isso não contagie o Lucas Lima de alguma coisa, em nada. Não é possível. Parece que não. E o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, que será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, porque o Botafogo vendeu o mando de jogo. Sábado. Já tem, sábado, 25 mil ingressos vendidos. Você acredita que a torcida do Palmeiras vai ser mais numerosa que a torcida do Botafogo? Eu acredito brincando. que sim. Eu acredito, muito embora o... Gente, por favor, uma salva de palmas. Você falou antes, eu ia falar a mesma coisa.
Olha, vamos ganhar. O Pascoal tá numa fase, mano, espetacular. Dá um abraço aqui. Nós discutimos isso ontem, inclusive. Mas eu ia falar, o Bubu Não é só a venda do mando. Só um minuto, É a inversão do mando. Só um minuto que agora é do Oscar, é hora do... Dá um sorriso de bundinha. Você tá brincando? Você acha mesmo? O Rodrigo Bueno. Mas você tem dados pra isso? Você Eu vou estudou? apresentar dados pra você. Ah! Você não gosta de números, mas o Poçante... Eu gosto de números, não gosto de números no futebol. O Poçante e Rodrigo Bueno apresentou ontem... O Rodrigo Bueno apresentou ontem que o Botafogo, em Brasília, tem mais torcedores que o Palmeiras. Ele mostrou isso ontem. Mostrou isso ontem. Ele mostrou isso ontem. Eu duvido que tem mais torcedor do Botafogo em Brasília que torcedor do Palmeiras. Tem uma pesquisa que aponta realmente isso. E por isso é que eu estou dizendo, mesmo assim, mesmo essa pesquisa, mas eu acho o Palmeiras terá muito mais torcida então vamos ver no estádio sábado. do que no Botafogo, na minha avaliação. Mas o momento dos Muito times obrigado também pelo pesa, Oscar, né? Benjamin. Muito obrigado. Por mais que o Botafogo não esteja mal no Campeonato Brasileiro... Será que vai ter mais torcida do Botafogo que do Palmeiras? Nem a pau. Torcida do Palmeiras, inclusive, Pascoal, eu acho que esse é um grande mal, porque interfere no campeonato. Cara, Pascoal tá no Isso dia daí, ruim, cara, né? não é só a venda do mando. Isso daí é a de inversão do mando. Porque a partir do momento que você tem aí a torcida rival, no caso é a torcida do visitante, maior que a sua dentro do seu estádio, isso é uma inversão de mando, cara. E isso daí pro campeonato eu acho que é prejudicial. O Palmeiras jogou com o CSA lá em Alagoas, mas vai ter time que vai jogar com o CSA em Brasília. E o melhor jogador do Botafogo é o Eric, justamente que é do Palmeiras, fez o gol ontem, mas não pode jogar contra o Palmeiras. Isso também é um negócio que tinha que acabar. Eu também acho. Isso é uma babaquice. Tinha que acabar. Deixa eu serve pra você. Então, Você empresta porque não te serve naquele então momento. deixa eu jogar. Isso tinha que acabar. Tinha acabado. O regulamento há 2 anos tinha acabado. proibido com isso. Mas agora voltou essa conversa aí no período. Eu acho uma besteira. Se você emprestou, é porque não vai fazer parte daquilo que você imagina pro seu elenco. Então ele pode jogar em outro time. É isso mesmo. Mas eu discordo. Acho que o clube que empresta, ele tem o direito sim de pedir para que não jogue. Ah, Medinho? Medinho não. Medinho. Você te emprestar. Se eu te empresto um revólver, eu faço um pacto contigo, faço usa contra mim. É o medinho da lei do ex. Mas é verdade. Ué, a partir do momento que você tem um produto que ele voltará mais cedo ou mais tarde pro seu time. Jogador não é produto. É produto, pro mercado do futebol é. Pascoal, imagina só, uma final de campeonato, Palmeiras e Botafogo. O tal do Eric, que é funcionário do Palmeiras, está emprestado pro Botafogo. Ele marca um gol decisivo contra o Palmeiras e tira o título do Palmeiras. Esse cara não tem mais ambiente para voltar, Pascoal, tá louco? Imagina, claro que é. Tá certo o clube, cara. Tá emprestando, tá fazendo o favor. Muitas vezes o Palmeiras deve estar pagando até parte dos salários, para não falar a totalidade do salário. Vai fazer o cara jogar contra e marcar gol no teu time? Tá louco, Pascoal? O Palmeiras tá certo nessa daí. Ah, mas aí, mano, é aquela coisa. Eu acho que assim, se você empresta o cara, porque você entende que naquele momento, tecnicamente, ele não vai te apresentar qualquer tipo de temor. Né? Então, deixa o cara jogar lá, vai. Você tem que ter a garantia do seu time. Eu tenho o meu time pronto, pode O Corinthians jogar. fez isso com o Roger, quando emprestou pro Flamengo, naquele ano lá de 2007, vocês viram o que ele fez. Mas o Corinthians... Pro Corinthians ele não fazia gol. Contra marcou, Pascoal. Ué, faz parte. Faz parte O Casagrande jogou contra o Corinthians pelo São Paulo. E pelo Flamengo também contra o Corinthians. Flamengo também. Então, e qual a dificuldade? vai tá tirando no pé. Ué. Se eu te empresto um revólver, você Só não faz olho o Casagrande, quando estava no Flamengo, ele era do Flamengo. Mas do São Paulo ele era emprestado. Ué, qual o problema, cara? Óbvio, se tem 10 eu não vejo o problema de jogador emprestado para outro clube jogar a favor do clube ele tá emprestado. Eu vejo muito. O cara é profissional, ele tem que desempenhar o trabalho dele dentro do Botafogo pro Palmeiras. O Daniel Rezende dá uma porrada no Pascoal. Muito obrigado, Daniel. Manda aí que eu respondo pra você com educação. Deixa eu avisar um negócio pra vocês. Vocês estão batendo demais no Pascoal. O Pascoal não aguenta. Pode vir que não tem perigo, não. Tá certo? Daqui a pouco o Pascoal começa a fraquejar. Respondo e com educação. Não é jogar o rapaz ali, o Minotauro, que fica dando pedrada em todo mundo. O Daniel, eu respondo com educação. Pedradas e bicudas. Hoje descobrimos que ele agrediu 2 gansos. O Daniel Rezende fala: a torcida do Botafogo se fará presente no sábado. Não duvide dela. E em Brasília, nossa torcida é maior, sim. Palmeiras é favorito ao jogo. Agora, fale as verdades, Pascoal. Falar bem do Botafogo às vezes não faz mal. O Pascoal não tem. Aliás, eu achei ainda que ele vamos chegar ao Botafogo. O Botafogo jogou mal pra caramba ontem. Calma, Pascoal. Mas jogou mal pra caramba, hein? Todo mundo que jogou mal pra caramba ganhou o jogo nessa semana que o Pascoal se reparou. Tem um bom pra você. Tem um bom pra você agora. Boa. Tem um bom pra você. O Cláudio Abacaxista. Ele gosta de mim e do Mano, esse cara, né, Mano? É verdade. Dom
Benjamino, obrigado, Dom Benjamino, pra quem não sabe, né? Minha família é toda oriunda da Sicília. É verdade, isso é outra onde um dos meus antepassados era Dom, todo mundo sabe o motivo. Dom Benjamino, questione o Felizardo Pascoal. Muito obrigado. O poeta contemporâneo do futebol modernista. Se perde é ruim, empatar é bom e ganhar é melhor ainda? O abacaxisto. Abacaxisto. Você ofendeu o cara, Pascoal. Abacaxisto. Você quer que eu responda, abacaxisto? Não precisa bater no cara. Você quer que eu responda? Responda. Claro, rapaz, é só você analisar o jogo. Você não precisa ser gênio. Você não precisa ser um estupendo analista de futebol. É só você analisar o que aconteceu no jogo. Só isso. Palmeiras ganhou? Ótimo, ganhou. Ganhou, ótimo. Por Palmeiras, Copa do Brasil. A última vez que o Sampaio Corrêa... Pega aí, Pepe. O Sampaio Corrêa jogou no Pacaembu contra o Palmeiras, tomou de 5. 5. Foi a última vez, 5-1 no Pacaembu, não foi? Foi no Allianz, né? Não, foi no Pacaembu esse jogo. 5-1. E não viu a cor da bola. 5-1. Agora, o Palmeiras jogou mal pra caramba ontem, ganhou o jogo. O goleiro tomou um frango. Olha, o pessoal falando que você está enganado, Pascoal. Que em Brasília a torcida do Botafogo é maior que a do Palmeiras, sim. Não, eu estou dizendo que a torcida do Botafogo é maior que a do Palmeiras em Brasília. Ele que disse que não. Não vai na onda dele, não. Não vai na onda. Não vai na onda dele, não. A torcida ela pode ser maior fora do estádio, mas dentro do estádio, que é o que importa, Pascoal, para esse jogo, a torcida do Palmeiras será maior que a do Botafogo. Vai ter mais do Palmeiras. Óbvio, óbvio. E o Savoia me passou a informação aqui também, falando que o Juninho jogou contra o Palmeiras. Pelo Atlético Mineiro. Ele jogou. Então, mas aí é tática, né, irmão? A Palmeiras ele exigiu. Exige mas não pode jogar. Tem que pôr quem é que deu a rosca pra trás? Foi ele. Que foi, Benjamin? Tem hora na vida que eu sou juvena pra caramba, né? Tem hora na vida que eu sou muito juvena, né, lindo? O que você fez? Eu na hora que fui dar teu Oscar, eu esqueci. Roubaram que seu celular. Ele roubou meu celular. Eu vou alcançar ali, seu celular. Eu vou falar agora pra você. Eu vou falar agora pra você. Tem VAR, pede o VAR. Eu vou falar agora pra você. Os dois aqui. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Eu só chutei um ganso. Pede o VAR. Tem imagem chegando aí desse Pascoal, para encerrar o assunto aí, o Palmeiras o Filipão vai escalar qual time completo? Vai misturar? Time completinho para jogar contra o Botafogo. O Palmeiras quer terminar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Flavinho, o que você fez com o celular? Eu não fiz nada. Eu só chutei dois. Quer terminar essa primeira fase do Campeonato No Brasileiro. intervalo ele será revistado. Não, ele será esmurrado, é diferente. O Filipão estabeleceu metas e terminar bem à frente do segundo colocado, terceiro colocado. É a meta do Palmeiras para quando começar a Copa América o time ter um período de descanso e depois voltar às suas atividades. E para isso o time tem que construir uma situação sólida no campeonato. Então vai o time completo para essa partida contra o Botafogo em Brasília. Que bom. Muita gente criticando o Pascoal, não posso ler, porque o Pascoal está sentindo demais o gol. Aqui não tem sentimento nenhum, pode mandar que segura a onda. Hoje você não tem sentimento, que esse é o Spock da Enterprise. Como é que fazia isso? Hoje não do Spock. É difícil. Você sabe fazer? Você sabe fazer, né? Olha lá, o Flávio sabe. Nossa, todo torto. Você quebrou o dedo e engessou. Nossa, que coisa horrorosa. É que assim, deixa eu coisa toda torta, velho. Olha, você que tá em casa, manda aí o sinal do Spock que ele não consegue fazer. Não tem problema. É complicado. Não consigo, não. Agora, hoje tem Corinthians e Deportivo Lara, 19h15, na Arena Corinthians. O Carille já solucionou o mistério da escalação ou não? Ou ainda não? O problema é Manuel. Manuel não joga. Manuel não tem mistério, não foi relacionado. Manuel não joga. Não, mas isso não é mistério. A dúvida é que se joga Marlon ou Pedro Henrique. E quem joga para quem joga no ataque? É isso que a gente quer saber. Se vai de Bozano. Tinha o Ronaldo ele fazia propaganda, né? É Bozano. Bozano é bom. Bozelli, Gustavo. O Wagner Love. Os três estão relacionados. E aí, quem não está relacionado é o Manuel, né? Que está machucado, acabou sendo cortado. Mas pela ótica aí, Pascoal, tem que entrar o Marlon.
o Pedro Henrique ele tem que jogar pela esquerda quando o Henrique não joga. O Marlon é o zagueiro pela direita, então pela ótica ali, o Carille tem que escalar o Marlon junto com o Henrique na zaga hoje. Eu, se fosse o Carille também, ele tem a possibilidade de escalar o Ramiro aberto pela direita, eu colocaria o Pedrinho. Eu acho que tem que ser um time mais agressivo, na esquerda volta o Cleison e na frente tem que ser o Wagner Love. O Matheus Vital não fica pela direita? Não, eu deixaria o Pedrinho mesmo. Um jogador mais rápido, um jogador mais habilidoso, é um cara que pode acrescentar mais na parte ofensiva ali. Eu colocaria o trio da frente ali com o Pedrinho, com o Cleison e com o Wagner Love. O Sornosa, o Jadson no meio campo, eu entendo que deva jogar o Sornosa também. Lá atrás é o Ralf junto com o Júnior Urso. O time do Corinthians está pronto, é isso aí, não vai mudar muito não. E o mistério da frente, quem é então no final? É que você fica zoando, seu trouxa, ele já falou. Não, olha aqui. Porque depois entra outro, bicho. Ontem a gente ficou aqui falando que ia entrar o Borja não jogou. O Borja não joga no Corinthians. E a gente ficou que o Corinthians é Wagner Love mais 10. Quem que é? Então, o Corinthians hoje é Wagner Love mais 10. Mas o Wagner Love jogando onde ele rende mais de centroavante. Será que o Pedrinho joga hoje? Não, de centroavante. Da espinha do pelo menos hoje, contra o Deportivo Lara, podia começar jogando com o Pedrinho, né, gente? Eu não me conformo do Pedrinho ainda não ser o titular do time do Corinthians. Sim. Sinceramente, eu não consigo entender o Silva. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu acho que o Pedrinho tem que ser titular do Corinthians. Mas tem que ser jogando como ponta, né? Essa história por dentro, etc e tal, não rende. Como ponta não, como meia. A posição dele, original, é meia. Mas ele... joga pelo lado do campo. Mas não é a posição dele. Onde ele gosta de jogar é meia atacante. Ele está disputando vaga com o Sornosa e com o Jadson. Não, com o Sornosa, na minha opinião, ele não disputaria, ele ganharia. O Jadson, se estiver bem fisicamente... Qual cara mais passe para gol no time do Corinthians? É o Sornosa, é o líder em assistências. Contra fatos não tem argumento. Essa é outra coisa do futebol moderno, líder de assistências. Ué, o cara dá o passe pra sair o gol não é importante. Antigamente... Você dá o passe, você dá aqui o passe, o cara faz o gol. Não é bom. Não é bom. Bom então é errar o passe. Esse é o bom. Nas décadas de 80 e 90, parecendo no jornal, eu lia muito jornal. Isso. Né? Porque todos os grandes jornais tinham seus cadernos de esportes que eram fantásticos. Fantástico. E as notas Estadão, eu adorava ler o Jornal da Tarde, o caderno de esportes do Jornal da Tarde, da Folha, do Estadão. Meu pai lia o Estadão, eu sempre pegava o caderno de esportes e sempre eu ia lá naquela página que tinha a tabela, página 2, a tabela, os próximos jogos, que eu ficava olhando quem ia jogar, e sempre tinha uma coluninha que eu adorava, chamava Artilheiros. Tá lá, 20 gols, 19, 18... Os poetas acabaram com isso. Não tem poeta. Se hoje tivesse jogador de futebol faz contrato escrito lá, se ele der assistência, ele ganha um plus. Os poetas hoje, infelizmente os cadernos de esportes dos jornais acabaram. Infelizmente acabaram. Mas se ainda existissem aqueles cadernos, não teria mais artilheiros. Líderes de assistência. Até porque ganhar, fazer gol é uma bobagem na visão dos poetas. Aproveitamento de passes. É fantástico isso. Não, mas eu acho que tem números aí que são chatos. Aí eu concordo com você, mas, por exemplo, mostrar quem é o cara que dá mais passes dentro de um time pra... Interessa é o cara que faz mais gols. Não, mas é que tá, Benja. O artilheiro é um número relevante. O cara que mais dá passes pro cara... Ué, mas é fato. Esses são números que eu acho que agregam. Agora, o cara que, sei lá, mais desarma, é mais pro cara que gosta realmente de números. O cara que dá mais passes certos é realmente pro cara que gosta de números. Mas eu acho que tem alguns argumentos desses que você usou. Mas tudo é chato. Nem tudo é chato. É verdade, nem tudo. Artilharia é legal. Aqui, ó. Tá com medinho, né? Apareceu o celular, manda lá. Tem VAR aqui, ó. Não precisa VAR, não. Tem VAR. Não, é falar que eu vou quebrar o cara de pancada no intervalo. Tem VAR. Tá vendo? Tem VAR aqui, ó. Não, mas deixa eu falar. Agora, pra falar em números, vocês que gostam de números, o Corinthians revelou que vai gastar para o jogo da volta na Venezuela, para fretar um avião, R$1.300.000, né? Um voo que vai durar 7 horas, um voo, geralmente um voo normal São Paulo-Caracas dá por volta de 10 horas, e vai durar 7 horas, o Corinthians vai levar alimentos, vai levar tudo, e o Corinthians desmentiu, né? Que estava tendo dificuldades, que não tinha nada disso. O Corinthians contratou o voo 2 dias ou um dia depois de que já havia feito sorteio. Agora, não tem jeito, né? Você ir hoje para a Venezuela, você tem que fazer isso e é um custo altíssimo. R$1.300.000 vai custar para o Corinthians jogar lá. E o Corinthians ainda fará aquele trabalho solidário, né? De levar alimentos, e outros produtos para deixar para a população local. E o Corinthians já fez isso o ano passado, quando esteve lá, e voltará a fazer. Parabéns ao Corinthians. Agora o Corinthians vai vender lugares no avião, com certeza. Vai vender lugares no avião para torcedores, né?
Depende da conversa. Com certeza. Não tem essa informação. Mas Geralmente deve, né? tem. Veja, eu não sei que avião que alugou, eu não sei qual é a aeronave, mas para fazer São Paulo, Caracas em 7 horas, bom um avião avião. grande, é avião de porte. A cidade lá Você não é vai levar Cabo só- Dari, né? Não é nem Caracas, né? É outro lugar. Cabo Dari. Então o Corinthians não vai levar só a sua delegação num avião enorme. Com certeza vai vender. É uma forma de minimizar o custo, né? Não, mas o Flávio, não tinha pro pensado Corinthians pra é ruim. torcedores, claro. Imagina Mas só, se acontece. pro Corinthians é ruim gastar essa grana toda, e é um time que tem recursos para poder investir, é um time que tem de onde tirar, imagina pro Deportivo Lara o perreio que esses caras não estão passando. Mas o Deportivo Lara não freta avião. Não, mas a questão não é fretar. O Lara mas- chegou 2 dias antes do jogo. Não, mas, Pascoal, eu tô me referindo com relação ao dia a dia, não somente a esse jogo especificamente. O Corinthians, ele tá lamentando algumas situações, tem que ir pra Venezuela, tem que fretar o avião, tem que levar comida, etc e tal. Mas imagina pra esse time o que ele já não deve ter passado, inclusive na própria Libertadores que ele disputou agora recentemente. É uma condição complicada, cara. Eu acho que a Conmebol deveria intervir nesse tipo de situação. A Conmebol tinha que bancar o voo de todo mundo. Em qualquer competição, quem tem que gastar com voo tem que ser a Conmebol. Mas o jogo não poderia ser lá, né, Facincani? Porque todo mundo tá correndo risco. Tudo bem. E se fecha um aeroporto? Ok. Não, aí esse tudo bem. tipo de risco não tem, mano. Eu Não acho tem que risco assim, nenhum. independentemente da situação no Mas não tá em país, guerra. Qual que é, quem tem mas que qual que é a bancar? garantia que vão reabastecer a sua aeronave? Não, mas isso, pô. Se o governo numa dessa lá- Petróleo você não precisa se preocupar. Não, a questão é essa. Querosene não Bancar precisa se até por uma preocupar. briga na política. Venezuela. Pra mim, Lá quem o deveria não bancar a falta. logística das equipes é a Conmebol. A Conmebol tinha que bancar a logística de todas as equipes, seja a CBF logística das equipes do Campeonato Brasileiro, sabe? É ela quem tem que fazer toda a organização do campeonato para que tudo saia Gente, da melhor apesar forma de tudo possível. que está Para. acontecendo lá na Venezuela, de todas as notícias que chegam, a vida continua na Venezuela. O país não está em guerra, o país tem uma inflação muito alta, está numa crise econômica, mas faltam alguns produtos, há desabastecimento de algumas coisas, mas a vida continua. É um país... Mas é complicado. Não, porque não dá pra falar que é tá um- tudo normal, e não. o Brasil Vira e mexe, não tem tá- tanque atropelando o cidadão. Não, que tá isso é, protestando lá. não vamos usar Não, mas tá acontecendo. a exceção que Como foi não? uma manifestação que faz 2 ou 3 semanas, que a gente já não ouve mais falar de nada disso. Fim de semana, agora, por exemplo, vai ter manifestação no Brasil. Pode ser que aconteça alguma coisa, não sei. Então não é isso, esse não é o dia, não é o cotidiano da Venezuela. Não, é mas um o país Flavinho, em crise. é um país cotidiano em de crise. dificuldades. É um cotidiano de dificuldades, mas não é um país conflagrado, entendeu? Não é que nem jogar na Síria, por exemplo. Então, mas é complicado, Flavinho. O Cruzeiro foi jogar lá, como o Corinthians foi o ano passado também. Eles levam um estoque de mantimentos, inclusive produtos básicos aí pra galera. E o pessoal pega aquilo ali, e dá graças a Deus. Não, porque é ainda bem extremamente que eles estão complicado. fazendo isso. Então, mas aí que tá. Não dá pra gente encarar essa realidade como normal. Então, muita coisa acontece lá que talvez nem chegue pra gente aqui, que eles devem estar comendo o pão que o diabo amassou, é fato. Mas, enfim, não quero nem entrar na esfera política. Não é esfera política. Eu estou falando de uma realidade de um país que fato está aí em crise. que realmente pode ser um negócio muito complicado, até inclusive para o Corinthians. E é até por isso que eu porque- acho que o Corinthians, Pascoal, ele tem que jogar com força máxima hoje e tentar uma vitória elástica. Porque diante de todas as dificuldades que o Corinthians terá na partida de volta, se possível vencer hoje com um placar legal, uns 3-0, 4-0, você já tem a possibilidade de talvez mandar uma equipe reserva ou alternativa para o jogo de volta. Isso é verdade. Olha, só um minuto. Esse é o planejamento. O meu amigo Rodrigo Vessoni me manda aqui o itinerário do time do Deportivo Lara. Para chegar ao Brasil. 20 horas. Aí, ó, é o que eu tô falando. Se é ruim pro Corinthians, imagina pro Com Lara. escala, eles vieram de voo normal, né? Eles não vieram de voo de carreira. Pra ir a- voo de pra ir a carreira. BH, é isso. Eles saíram. Pra vir pra jogar aqui. Eles saíram no dia. Hoje é? 23. Saíram no dia 20, chegaram no dia 21, fizeram escala na Colômbia. É normal, não é? Né? Troca de voo na Colômbia. Venezuela, Colômbia, Brasil. Foram 2 viagens. Foram 20 horas de voo. 20 horas de voo. Por isso que eles você vieram gasta 2 pra ir pro dias Japão, antes. praticamente. Mais um pouco, você vai pro Japão, Esse né? time, o Lara, tinha tido problema para jogar contra o Cruzeiro, vocês estão lembrados? A Sul-Americana ainda liberou um prazo maior para poder jogar na outra semana, em virtude dos problemas que eles tiveram, contrataram um avião que não podia sair do país, enfim, o que acontece nesse momento num país que passa por dificuldades como a Venezuela. Agora, acho muito positivo a atitude do Corinthians, estou aqui aplaudindo o que o Corinthians vai fazer no jogo de volta lá para auxiliar os nossos irmãos venezuelanos. Olha, tem um vídeo aí do Sornosa, é muito engraçado. O Sornosa apresentando o CT do Corinthians pro Everaldo, seu ex-companheiro de Fluminense, foi apresentado no Corinthians. Vamos ver esse vídeo aí. Bem-vindo, moleque. Aí sim, irmão. Já falei, cara.
sério. Ó, aqui, ó. Quase foi nessa, do teu pai aí. Quase foi. Vou no carrinho? Falando sério, você sabe dirigir o carrinho? Não, sei não, mas tudo bem. Esse aqui é o Everaldo, meu pai. Ele não é atacante, pô, ele é volante. Marca todo mundo. Ó, aqui é a fisioterapia, tem piscina lá se você quiser. Como você é muito feio, irmão, você vai lá na piscina e mergulha, tá bom? Ó, tem um campo ali, entendeu, irmão? Ali outro campo, aqui. Para, olha bem para que você treine. Nossa Senhora. Isso aí é pra com as famílias. E aí daí também. A verdade é que eu encontrei a tia dele lá no circo, entendeu? Na verdade que não é minha tia. Não é? Calma aí. Vamos explicar essa história. Fala, Fiel, aqui é o Everaldo, novo atacante do clube. Estou chegando aqui e garanto que não vai faltar raça, garra, determinação. Vamos estar junto aí, valeu? Grande abraço. Felipe Facincani, o Everaldo é uma boa contratação. Não, porque eu tô morrendo de rir. Tour engraçado, Sornosa, tá escrito aqui, ó. Sornosa faz tour engraçado para apresentar o CTV. Ah, Everaldo, essa crase tá errada, inclusive. É o sincerinho? Tira a crase do Everaldo. Humor nenhum, cara. Não tem graça nenhuma isso, gente. Que graça que teve esse troço. Vocês acharam engraçado? Nada pra ser legal. Legal é bater em ganso. Ó, que tem uma piscina. Não é legal chutar o ganso também, não é legal. Foi engraçado, mas não é legal. Não é Agora, chutar o ganso. Não, é legal o cara andando com esse carrinho de golfe pra mostrar o CT do Corinthians. Seria legal apresentar o CT da Portuguesa. Ó, tá vendo? Aquilo é um campo, parece um campo, e é ali que a gente treina. do lado do seu aí, ó. Deixa de alimentar o Felipe Facincani, o Everaldo é uma boa contratação pro Corinthians? Boa contratação para o Corinthians, é uma boa contratação. Por que o Corinthians contrata tantos jogadores do Fluminense? É verdade. É uma curiosidade. Não, mas aí o João Pedro não vem, né? Richard. O Pedro também. Olha aqui, peraí, ó. Henrique veio do Fluminense. Paulo, o Richard, Douglas, que veio do Fluminense, está no Bahia, né? Douglas veio do Fluminense. O Richard veio do Fluminense. Sornosa veio do Fluminense e agora Everaldo. É o quinto. Mas Sem o Pedro contar, não. lá atrás, o Emerson Sheik saiu do Fluminense e foi para o Corinthians. E o Rivelino saiu do Corinthians e foi pro Fluminense. É, exatamente. Não, mas o Sheik é monstro. Ah, sim. O Sheik tudo bem, né? O Sheik você fala, pô, vale a pena. O Sheik não veio do Fluminense. Na característica que o Corinthians precisa de um jogador de lado de campo, com a ausência do Romero. O Sheik saiu do Fluminense direto pro Corinthians. Foi. Não. O Sheik sai do Fluminense e vai pro Corinthians. O Felipe Goleiro, ele saiu do Corinthians e foi pro Fluminense. Foi para o Fluminense. Depois ele vai pro Flamengo, mas ele sai do Corinthians e vai... O Ronaldo Giovanelli também não foi? Saiu do Corinthians pro Fluminense? Foi, jogou no O Fluminense. Ronaldo jogou a Série C no Fluminense, não foi? Jogou a Série C no Fluminense 99. Não, mas acho que ele sai antes. Ele passa antes. Não, mas o Everaldo é uma boa contratação, o Facincani? É uma boa contratação, é o que eu falo. O Corinthians vai perder o Romero. O tal do André Luiz até agora não aconteceu. Não, o André Luiz já foi. Já foi embora, né? Emprestado Fortaleza. Então, não aconteceu. O Mosquito tá lá na alça de mim. Ontem nada. o Corinthians emprestou o Fabrício Oia para Ponte Preta. O Pedrinho é o cara que, pra mim, seria essa boa opção pelo lado. Porque é um menino veloz, é um garoto que tem qualidade técnica de drible, chuta bem, etc e tal, mas não é escalado com frequência por ali. Então o único cara de característica de beirada de ponto que o Corinthians tem é o Cleison. O Matheus Vital, quando joga por ali, não é ponta. O Ramiro não é ponta. Jadson, quando fez as vezes na carreira, não era ponta. Sornosa, muito menos. Então o Corinthians perde mais uma opção. A outra opção, muito boa, no limite que o Corinthians tem hoje para contratar no mercado, o Everaldo cai como uma peça que briga por titularidade. Eu acho que vai ser difícil arrumar espaço nesse time. 14ª contratação do Corinthians. Eu acho que vai ser difícil. 14ª contratação do Corinthians nesta temporada. É muito diferente o Everaldo do Cleison? Porque um é muito melhor que o outro? Não acho. Eu acho que se equivalem. Eu acho que vai ser briga pau a pau. O Cleison é mais driblador. O Everaldo é aquele tapa no fundo com velocidade. O Everaldo tapa no fundo. O futebol, você dá um tapa e vai mas com velocidade, tem que ser um tapa rápido. Vai dar um tapa no fundo do Flavinho. O meu amigo Dilson Mota, falou, mano, está louco? O Felipe não jogou no Fluminense. É verdade, não, ele estava negociando naquele oportunidade, é verdade, tem razão. Ele jogou no Flamengo. Ele saiu do Bragantino pra Portuguesa. Não, mas existia naquele momento mais bem informado pro programa, né? São muitas gafas. Existia uma conversa, inclusive, que o Felipe pediu pra sair, porque ele ia acertar com o Fluminense. Depois ele não vai pro Fluminense, ele vai pra Portugal, depois ele vai pro Flamengo. Eu sei, mas é ruim esse tipo de gafe.
É verdade. Porque respinga pra todo mundo. Depois os caras falam, tá vendo aqueles caras do programa? Não, mas é Eu tô verdade. falando, Ele nem é a chegou a terceira jogar. que você fala Mas hoje que você erra. houve É a uma terceira. proposta, ele tava praticamente Você vai pedir certo. música no É que Fantástico. o Andrés ficou bravo com ele. Terceira errada. Esse Mosquito não vai jogar nunca, cara. Eu tenho Não, ele tanta foi curiosidade. emprestado já. Você quer ver o Mosquito? Eu queria ver, cara. Ele não vai jogar, Ele não jogou nenhuma partida. Jogou. Jogou? Ele, o André Luiz também já foi O André Luiz foi pro Fortaleza. Pascoal. Devolveram o jogador paraguaio. Então o Corinthians tá limpando a área lá. Vamos para Fortaleza. Vamos para o Castelão. O lugar de onde acontecerá hoje a primeira partida da final da Copa do Nordeste. Um baita jogo. Será que Rogério Ceni vai conseguir mais esse título histórico? É o título que falta. Lá tem muita rivalidade, porque o Ceará tem esse título, né? E o Fortaleza não. E o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste é hoje lá no Castelão. Se acompanha aqui, ao vivo, exclusivo, 21 horas, a partir das 21 horas no Fox Sports. Fortaleza, do meu querido amigo Rogério Ceni, contra o Botafogo da Paraíba. A final vai ser semana que vem lá na Paraíba. Então vamos com ele, essa lenda do jornalismo, Flávio Vinick. Flávio Vinick, o rei de Fortaleza, está aí já no gramado. Essa cidade hoje está respirando essa final. Meu querido amigo Vinick. Olá, Beija, grande abraço para você, um abraço a todos aí do Fox Sports Rádio. Fortaleza não fala em outro assunto a não ser a final hoje da Copa do Nordeste, toda uma ansiedade, expectativa nas ruas. O pessoal do Fortaleza dizendo que o time vai conseguir esse título inédito, a galera do Ceará dizendo que vai secar e vai torcer para o Botafogo da Paraíba. Um título inédito tanto para o Fortaleza quanto para o Botafogo da Paraíba. As duas equipes nem tinham chegado na final da competição. Tem essa rivalidade com o Ceará por aqui e o Botafogo da Paraíba também lá na Paraíba. O Campinense já faturou a Copa do Nordeste, o Botafogo não. Olha, torcida do Fortaleza vai lotar aqui o Castelão, com certeza. São mais de 30 mil sócios, torcedores, bateram essa marca. E os ingressos antecipados, um pouco mais de 10 mil vendidos, mas os sócios torcedores vêm direto para cá, direto com o cartão para passar na catraca. Estão programando uma festa muito bacana. Eles vão fazer aqui atrás do gol, onde fica concentrada a maior parte da torcida organizada do Fortaleza, um mosaico de LED. Eles estão falando que é o primeiro mosaico de LED do mundo, Benja e amigos. Algo que nunca foi visto no futebol, a gente vai presenciar hoje aqui no Castelão. É o que os torcedores estão prometendo. E eles entendem do assunto, porque se a gente lembrar naquele jogo contra o São Paulo, a festa que fizeram, um mosaico pro Rogério Ceni, que ficou muito bacana. Aí depois subiu aquela imagem do Rogério Ceni gigante em 3D, algo que foi chocante, impressionou todo mundo, inclusive emocionou o Rogério Ceni. Eu estava aqui, presenciei, nunca tinha visto nada igual no estádio, como a festa que eles fizeram pro Rogério Ceni naquele jogo contra o São Paulo. Então hoje a festa deve ser ainda mais bonita, ainda mais bacana. Conversei ontem com o Rogério Ceni e ele disse que nessa final não tem esse papo de time da Série A contra time da Série C, de favoritismo, não. Disse que o Botafogo chega aqui, endurece as coisas. Lembrou da campanha do Botafogo da Paraíba, que foi a melhor da Copa do Nordeste. O time está invicto, não perdeu nenhum jogo. 10 partidas, 7 vitórias, 3 empates. Inclusive o Botafogo venceu o Fortaleza lá na fase de grupos. Então o Rogério Ceni não espera facilidade, não. Tem que aproveitar que esse primeiro jogo é diante da torcida, é aqui no Castelão, para conseguir um bom resultado, jogar com tranquilidade depois lá em João Pessoa. E o Rogério Ceni mandou um abraço para você, hein, Benja? Conversei com ele ontem, ele mandou um grande abraço para você, amigo. O Rogério Ceni é um amigo de longa data. E, Vinick, eu torço muito pelo Rogério Ceni, cara. Você acompanha, você tem acompanhado o trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um cara alucinado pelo trabalho. A dedicação que ele dá ali ao Fortaleza, nós tivemos, né, o prazer de presenciar isso por um bom tempo, você mais ainda, você presenciou em logo, que é uma coisa impressionante o que ele faz aí no Fortaleza, e vai deixar até, no dia que ele sair, ele deixa um legado, porque esse CT do Fortaleza, que ele que fez a diretoria, fala, ele que quis ir lá treinar, porque os treinos eram no campo da Marinha, da Marinha, era isso, Vinick, eu não me lembro, do Exército, e ele que quis ir treinar lá e, na medida do possível, ele tem feito as coisas. O Rogério Ceni é um alucinado pelo trabalho e, olha, eu sei que os torcedores do Botafogo da Paraíba vão ficar até chateados comigo, mas eu gostaria muito que o Fortaleza fosse campeão, cara. Porque o Rogério, você presencia na cidade, o Rogério é considerado pelos torcedores já o maior ídolo da história do Fortaleza, não é, Vinick?
É impressionante. Em pouco tempo ele se transformou no principal nome da história do Fortaleza. Chegou aqui no final do ano retrasado, ele mudou o patamar do Fortaleza, realmente. Ele, não só a estrutura aqui, como pelos resultados. Ele conseguiu o principal título da história do Fortaleza, que foi a Série B do Brasileiro do ano passado. Essa é considerada a maior conquista da história do clube. Aí começa o ano, conquista um campeonato estadual em cima do maior rival do Ceará. Agora está na decisão de um título inédito. Faturando essa Copa do Nordeste, ele se torna ainda mais ídolo e fica, sem dúvida, sendo considerado o maior da história do Fortaleza, sim. Em pouco tempo, o Rogério Ceni transformou o clube e virou ídolo aqui na cidade. Benja, é impressionante o carinho dos torcedores por ele mesmo. Incrível, né, o Pascoal? O Rogério é o mito na história de São Paulo, na minha opinião, o maior nome da história de São Paulo. O maior nome da história de São Paulo, e são números que nessa encarnação ninguém vai sequer passar perto. Mas te surpreende, Pascoal, que é 1 ano e meio, Vinique, que o Rogério está aí ou não? Já deu 1 ano e meio? Chegou no final de 2017. Então tá. Não completou 1 ano e meio ainda. Pascoal, nesse curto período de tempo, o Rogério Ceni se tornou, a gente anda em Fortaleza, o maior ídolo da história do Fortaleza, cara. Além de tudo, dele ser apaixonado pelo trabalho, como você disse, o Rogério Ceni tem uma empatia muito grande com o torcedor do Fortaleza, porque ele consegue botar o time do Fortaleza jogando como o torcedor gosta. Né? Ele tem essa empatia e ele cobra dos jogadores essa participação durante as partidas, cobra essa intensidade durante o jogo. Se você vê o Rogério Ceni na beira do campo, ele sai suado, como se ele estivesse jogando, porque ele participa o tempo todo com o time do Fortaleza, ganhando, perdendo, faz parte do futebol. Eu acho que a magia do futebol tem muito isso. Vai jogar um time da Série A contra um time da Série C, que é o Botafogo da Paraíba, que tem um treinador muito bom também. É um grande jogo, uma grande decisão. Eu não vejo o favorito. Acho que o time do Fortaleza, por ser da Série A, tem alguma coisa a mais. Mas vendo o time do Botafogo jogar invicto na competição, só 5 gols sofridos até aqui na competição, não consigo enxergar um grande favoritismo para o Fortaleza. O time do Fortaleza tem algumas peças mais interessantes do que o Botafogo da Paraíba. Mas isso pode ser diminuído, pode ser apagado pela atuação do time. Rogério é brilhante como treinador. Foi ótimo o Rogério sair do São Paulo, ir para o Fortaleza, engrandece a carreira do Rogério como treinador. Ô Vinique, pra gente encerrar, muito louco, hein, meu? Um mosaico de LED. É isso, é uma preparação enorme, eles estão com mais de 60 mil seguidores, os responsáveis chegaram aí para a Europa para estudar como preparar mosaicos aqui no Castelão, uma coisa realmente profissional que foi investida, e ontem teve aqui um treinamento para apresentar esse mosaico, então toda uma expectativa para ver como vai ficar, e eles estão dizendo, é o primeiro mosaico de LED do mundo, a gente vai mostrar algo nunca visto na história do futebol, hoje à noite aqui em Fortaleza, no Castelão, e a gente vai mostrar tudo ao vivo no Fox Sports. A gente vai estar acompanhando toda a preparação, toda essa festa aqui, Benja. Que legal, Vinique, muito obrigado aí, boa participação, bom trabalho, boa final, mande um abraço para Rogério Ceni, e que legal, né, teremos o primeiro mosaico de LED do mundo hoje, e que bacana, né, no Nordeste. Sim, isso que é legal. Eles sabem fazer festa. Que legal, no Nordeste, que vai ser um cartão de visita, um negócio bacana, uma propaganda positiva para o mundo inteiro, que vai ver o primeiro mosaico de LED da história no Castelão, um estádio lindo, né? Em Fortaleza, no Nordeste, porque o povo nordestino merece. E tudo. O Flavinho perdeu essa grande chance, né? Imagina ele, 4 letras, você faria um mosaico no Canindé. Fácil. Lusa. Você perdeu uma grande chance de ser o pioneiro. Exatamente. A da Fortaleza vai fazer hoje. Olha aqui. O problema é que falta gente para fazer. Olha aqui, aquela história da pichação lá, que o diretor entrou aqui, o Cacau Mota, diretor do Flamengo. Né? Cota, né? Cota, desculpa. Cacau Cota. Mas parece que o pedido de desculpa dele não surtiu muito efeito, porque foram pichar o muro da Gávea ontem. Foi o mesmo cara, hein? Nessa madrugada, só que agora teve um tom de ironia.